Dando início, então, aqui agora, à nossa revisão, parte 8, beleza? Vamos lá para as nossas súmulas do Superior Tribunal de Justiça. Pessoal, temos muitas súmulas, tá? Nem todas são tão relevantes assim. Mas, em todo caso, a súmula 3, tá? Vamos verificar aqui, súmula 3 do Superior Tribunal de Justiça. Sei que está escrito aqui Código de Processo Civil, que o STJ ele já deixa estabelecido aqui, tá? Mas, em todo caso, só para ter uma ideia aí, né? O TRF, ele vai acabar com o conflito de competência que for verificado na mesma região, tá? Simplesmente, coisas relacionadas. O TRF ele é um tribunal que ele abrange mais de um estado. E se eventualmente houver um conflito entre um juiz estadual e um juiz federal, dentro da mesma região, quem resolve é o TRF, tá? Não é tão relevante assim para a gente, não. No trabalhista, faz diferença, tá? No processo de trabalho faz diferença isso daqui, mas lá seria coisas do TRT, né? TRT, por exemplo, que abrange mais de um estado, coisas nesse sentido assim. Tranquilo? Bom, próxima súmula, súmula 6. Na súmula 6 do STJ, compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar delito decorrente de acidente de trânsito envolvendo viatura de polícia militar, salvo se o autor e vítima forem policiais em situação de atividade. Tá? Não é muito também algo que nos demonstre tanto interesse. Né? Se você puder grifar, grifa aí, né, em situação de atividade. Porque, em regra, mesmo tiver um acidente, aí, se você trombar com algum carro de polícia, alguma coisa assim, tá? Nós temos ali o básico, seria a justiça estadual, a não ser que realmente a polícia estiver na situação da sua atividade. Beleza? Não é muito importante isso aqui para a gente, não. A pretensão de simples e reexame de prova não enseja recurso especial. Eu tentei procurar na súmula do STF que diz sobre isso daqui, mas eu esqueci. Nós lemos isso ontem, tá? Que você buscar por meio de recurso especial ou de um meio de um recurso extraordinário resolver algum problema com provas, você não vai conseguir ganhar isso, certo? Nós vimos isso numa súmula do STF ontem. Tranquilo? Bom, súmula 9. A exigência de prisão da prisão provisória para apelar não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência. Na verdade, isso aí, pessoal, está superado, né? Superado faz muito tempo, porque ofende sim. Tá? Ofende sim. Você não precisa estar recolhido à prisão para fazer apelação e nem para fazer revisão criminal. Beleza? Não precisa. Então, se possível, né? Você grifa esse superado aí, para você lembrar que não se exige prisão provisória para você ter direito a recorrer. Tá? Ofende sim. Existe uma ofensa à garantia, né, da sua presunção de inocência aí. Beleza? A 13 também não é tão relevante, pessoal, é a mesma coisa de sempre, tá? Se você tiver um tribunal de justiça, cada uma das turmas do tribunal de justiça tem uma decisão diferente, isso não enseja recurso especial. Né? Em processo civil a gente vê mais isso, o recurso especial poderia ser feito se eventualmente você comprovasse uma divergência entre um tribunal de justiça de Minas Gerais e o do Acre, ou o do Acre e o de São Paulo, tá? Não é coisa tão relevante para a gente, só estou falando porque são súmulas que até tem aqui no nosso vademecum, tá? Agora, 17 é importante sim, beleza? Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido. Tá? Então, isso aqui é muito importante. Nós vamos falsificar um documento para fins de quê? De cometer um outro tipo de crime. Então, a falsificação documental ela é mero um meio para alcançar um fim. Nesse tipo de situação, se essa falsificação perder a capacidade de continuar enganando outras pessoas, ela vai ser absorvida pelo crime de estelionato. Beleza? Então, o crime meio é absorvido pelo crime fim? Sim. Sim, tá? Nesse tipo de situação, se o crime meio deixar de ter potencialidade lesiva. Tranquilo? Bem interessante isso daqui. Aqui a gente chega a ter confusões com o crime de roubo e tal. Porque o cara tem o cara, vamos supor que ele tenha porte legal de arma de fogo. Ele vai lá e comete o crime, né, com uma arma de fogo. Ele vai responder pelo quê? Só pelo roubo. Fala, mas e o porte legal? Pessoal, para nossa prova ele responde só pelo roubo. Agora, logicamente, se comprovar que depois do roubo ele andou pela rua com essa arma, ameaçando pessoas, deixando as pessoas em pânico, aí ele vai responder também pelo porte legal de arma de fogo. Mas em regra, pessoal, o cara responde só pelo fim, né? Se o meio deixou de ter potencialidade lesiva. Então o cara cometeu o crime de roubo com emprego de arma de fogo e jogou a arma no meio do rio. Ninguém mais achou. Ele não vai responder por porte, não, tá? Ele não vai responder por porte. Beleza? Rafael, e se comprovar que ele tem várias armas de fogo na casa dele, portando lá, e depois que ele cometeu o crime? Aí, pessoal, são contextos fáticos diferentes. Se são contextos fáticos diferentes, o cara sim pode responder por porte legal de arma de fogo também. Mas nós gastamos muito tempo falando sobre isso, pessoal, naquela aula sobre legislação especial do Estatuto do Desarmamento.
tá? Não vou me estender tanto aqui não. Só quero que vocês entendam que se forem contextos fáticos diferentes, nada impede do cara responder sim. É igual aqui. Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido. Veja que eu estou levando em consideração o único contexto fático. O único contexto fático é, eu vou usar o negócio que eu falsifiquei, por exemplo, uma certidão dizendo que eu passei na OAB. Quando você passar na prova da OAB, você não vai ter a tua carteira. Você vai ter o quê? Uma certidão para você poder começar a atuar, porque a carteira demora um tempo para vir até você. Agora, essa falsificação, essa folha de sulfite, você vai entregar para o cara e depois você já perdeu. Essa folha já não tem mais potencial adesiva. Então, vamos supor que seja uma folha de sulfite, que vai ter uma certidão, que é um ato que você pode praticar naquele dia. Depois que você entregou para o escrevente, você já não tem mais como continuar enganando pessoas com aquela folha, com aquela falsidade ideológica que você cometeu, com aquela falsidade material que você cometeu, para enganar as pessoas. Se aquilo perde a potencialidade lesiva, ou seja, aquilo não pode ser usado em mais outros contextos fáticos. Se puder ser usado em outros contextos fáticos, aí não seria exaurido. Se você falsificar a sua carteira da OAB, você vai continuar tendo a possibilidade de enganar várias pessoas, cometer vários estelionatos. Aí, né, o falso não irá se exaurir. O falso se exaure somente se não tiver mais potencialidade lesiva. Tranquilo? Beleza? Maravilha, é fácil como tudo na língua portuguesa. A sentença concessiva do perdão judicial é declaratória da extinção da punibilidade, não subsistindo qualquer efeito condenatório. Pessoal, isso aqui é bem interessante, está bem simples, súmula 18, né, do Supremo, do STJ, na verdade. Aqui está dito que o perdão judicial é uma causa extintiva da punibilidade do artigo 107 do Código Penal. Então é interessante você já colocar aí. Bom, já tem, né? Debaixo do artigo 18, você coloca artigo 107 do Código Penal, para lembrar, né, das extinções da punibilidade do artigo 107. E aqui nós temos realmente a não manutenção de efeitos penais, né? Qualquer efeito penal condenatório aqui, o perdão judicial. É claro que eventual efeitos cíveis, pessoal, poderia acontecer, mas é difícil você imaginar uma situação em que um pai venha, sei lá, matar um filho sem querer, tenha direito a perdão judicial e ainda tenha que indenizar alguém por conta disso. Tá? Seria uma coisa bem difícil de conseguir visualizar. Tá? O perdão judicial, ele é uma extinção da punibilidade e ele não vai fazer com que o réu, inclusive, seja condenado numa outra situação e seja considerado como sendo reincidente. Tá? Então, o cara que tem o benefício do perdão judicial, ele vai ser reincidente no próximo processo? Não, não vai ser reincidente no próximo processo. Tudo bem? Então, vamos supor que o Asdrubal, andando de bicicleta com o filhinho dele de 4 meses na frente, matou o filhinho dele. Aí ele tem perdão judicial. Tá? Foi um homicídio culposo, perdão judicial. E nessa situação aí, ele vai ser considerado reincidente na próxima? Não. Se ele vier a cometer um crime depois, ele vai ser reincidente? Não vai ser reincidente. Tá? Então, se o cara tiver o benefício do perdão judicial, ele não vai ser considerado reincidente em eventual processo que ele venha sofrer na frente. Por quê? Porque é uma causa extintiva da punibilidade e que não vai ter efeitos penais condenatórios, nenhum deles. Beleza? Nem os primários, nem os secundários. Tranquilo? 21. Ó, pessoal, essas que eu vou mencionar aqui, toma muito cuidado, tá? A súmula 21, a súmula 64 e a 52. 21, 64, 21, 64 e 52. Então, debaixo da 21, você coloca 64 e 52. Debaixo da 64, você coloca 21 e 52. Debaixo da 52, você coloca 21 e 64. Tá? 21, 64 e 52. Eu só estou pedindo para você colocar para quando você for ler, né, você entender o que está acontecendo. Mas eu posso dizer para você que agora você vai entender, não precisa nem de decorar isso aqui. Você vai entender que isso aqui que eu estou falando, que eu vou falar é óbvio, tá? Entenda, pessoal, entenda. Nós aprendemos nas aulas de prisão e liberdade que nós levamos em consideração uma coisa bem objetiva, que tem que ter requisito para alguém ser manutenido na cadeia. Se não tiver circunstâncias que ensejam a manutenção da prisão preventiva ou da temporária, não tem por que o réu ficar preso. Não tem por que o réu ficar preso, correto? Isso é muito importante que vocês tenham em mente. Inclusive, não está na lei... Não, desculpa, está na lei anticrimes, mas independentemente de estar na lei anticrimes, mesmo não caindo para você, isso aqui sempre foi o entendimento nosso, tá? Que se não tiver realmente uma situação para a pessoa ser manutenida na cadeia, não tem por que você mantê-la na cadeia. Então, essas súmulas todas que eu vou dizer aqui agora, elas estão todas erradas, tá? Tá sempre escrito aqui, ó, 21. Pronunciado réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução. Tá errado isso, pessoal. Tá errado.
tá? Isso é muito ruim. Na verdade, não é porque o réu foi pronunciado, não é porque houve uma decisão de pronúncia que o réu tem que ser manutenido na cadeia por uma prisão preventiva. Não tem, não, tá? Não tem, não. O excesso de prazo aí pode vir realmente a fazer com que a prisão seja uma prisão ilegal, tá? É só você lembrar que nós temos prazos para instrução no sumário, no ordinário e no júri, tá? Então, respectivamente, 30, 60 e 90 dias para acabar a instrução. Em regra, entende-se mais ou menos que o cara poderia ficar preso preventivamente por esse período. Tá? Se passar muito desse período, a prisão, né, já começa a ser uma prisão ilegal. Tudo bem? Então, não é porque o réu foi pronunciado que ele tem que ficar na cadeia. Isso é o teor da súmula 21. A súmula 52 diz a mesma coisa. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo. Também não é assim, não. Não é simplesmente porque encerrou-se a instrução. Realmente já encerrou a instrução. Então, não tem por que a gente alegar aqui que foi um constrangimento. Tem constrangimento, sim. 64. Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução provocado pela defesa. Tá? Essa daqui, pessoal, pode até ser que seja uma situação em que poderia prevalecer. Mas a regra é o seguinte, pessoal, a súmula que você lê, não importa o que aconteça, tá? A ideia é que se a pessoa vier a ficar mais tempo do que determina a lei, se a pessoa vier a ficar presa preventivamente sem respeitar os requisitos do artigo 312, mais o 313 do CPP, quais venham a ser esses requisitos? 312, garantia da instrução criminal, garantia da aplicação da lei penal, garantia da ordem econômica, garantia da ordem pública, ou qualquer requisito, né? Não, isso mais qualquer um dos requisitos do artigo 313. O quê? Crime doloso, cuja pena seja acima de 4 anos, reincidência, certo? Situações que ensejam a possibilidade da manutenção da prisão preventiva, tá? Então, toda essa coiseira que eu falei aqui, pessoal, é só para ficar claro, tá? Não é porque aconteceu algum tipo de decisão no processo que não é mais considerado como excesso de prazo. É sim, tá? É sim. Tem que ter requisito para manter o cara preso na cadeia. Tem que ter requisito para manter o cara preso na cadeia. Beleza? Bom, 21. 22 é bem boba, não faz sentido, não há conflito de competência entre Tribunal de Justiça e Tribunal de Alçada do mesmo Estado-membro. 24. Aplica-se ao crime de estelionato em que figure como vítima a entidade autárquica da Previdência Social a qualificadora do parágrafo 3º do artigo 171 do Código Penal. Tá? Então, só está mencionando aqui que o crime de estelionato, em que for vítima um INSS, né, a qualificadora do parágrafo 3º vai ser aplicada. Tá? Qual que é a qualificadora do parágrafo 3º? Não sei, eu tenho que ir lá ler. Deixa eu lá ver qual que é a qualificadora do parágrafo 3º do artigo 171. A pena aumenta de 1/3 se o crime é cometido em detrimento de entidade de direito público ou de instituto de economia popular, assistência social ou beneficência. Tá? Então, se o cara comete o crime de estelionato contra uma entidade autárquica, ele vai sofrer esse aumento de pena aqui. Beleza? Ele vai sofrer esse aumento de pena. Você vê que às vezes está escrito qualificador, às vezes está escrito aumento de pena, né, pessoal? Mas em regra, para você entender, qualificador é quando altera-se completamente a pena, tanto a mínima quanto a máxima. Privilégio ou aumento de pena é quando não se altera a pena inteira, e sim é uma fração que vai alterar o que sobrou na terceira fase da dosimetria, tá? Mas isso não é tanto relevante assim para a gente na hora da prova. Só quero que vocês fiquem espertos, tá? Porque a qualificadora, ela é diferente do privilégio ou do aumento de pena. Beleza? Bom, em todo caso, vamos lá, vamos continuar com as demais súmulas aqui. Súmula 32 não é tão relevante. A 33 é parecidíssima também com os súmulas do STF que nós já vimos, né? Ela está mencionado aqui que na súmula 33, que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Na verdade, aqui está dizendo que a gente sempre tem que comprovar realmente, né? O réu, de acordo com o artigo 563, tem que comprovar que ele realmente sofreu algum tipo de prejuízo. Essas súmulas no começo aqui, pessoal, são meio chatas ainda, tá? Vamos ver se eu acabo elas em 5 minutos, a gente vai para as mais legais aqui. A 38 já é muito importante, extremamente relevante, tá? Muito importante. Volta para cá se você estava dormindo no celular. Compete à Justiça Estadual Comum, na vigência da Constituição de 88, o processo por contravenção penal, ainda que praticado em detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades. Beleza? Então, isso aqui é muito importante por quê?
Porque contravenções penais não são julgadas na Justiça Federal. Correto? Artigo 109, inciso 4 da Constituição Federal estabelece isso que eu acabei de mencionar para você aqui agora. Beleza? Maravilha, pessoal. Só existe uma porra de uma exceção. Qual que é a exceção, Rafael? Quando o juiz federal joga no jogo do bicho. Ou quando ele comete algum tipo de contravenção penal. Por quê? Porque o juiz federal ele tem prerrogativa de foro. E quem que está acima dele? O TRF. Então, se um juiz federal vier a jogar o jogo do bicho, ele vai ser julgado onde? No TRF. Tá? Então, tem contravenção penal julgada na Justiça Federal? Sim. Se um juiz federal vier a cometer uma contravenção penal. Porque ele vai ser julgado no TRF, certo? Ele não vai ser julgado por um juiz comum. Tudo bem? Nem, sei lá, nem pelo TJ, ele vai ser julgado onde? No TRF. Beleza? Maravilha? Fácil como tudo a língua portuguesa. Tranquilo? Bom, pessoal, eu quero que vocês grifem lá o artigo 109 da Constituição Federal, aí, 109, inciso 4, menciona, né, se você puder, vai lá na Constituição Federal, no artigo 109, inciso 4, e grifa a porra da contravenção, porque tem gente que reprova, porque fica todo feliz que lê a primeira parte do inciso e fala assim, ah, legal, né, é isso aqui. Crimes contra União, Estado, DF, é tudo de competência da Justiça Federal. Beleza, aí a pessoa não vê que contravenção penal não é de competência da Justiça Federal. Beleza? Maravilha, pessoal. Vamos aqui agora, súmula 40, para a obtenção do benefício de saída temporária e trabalho externo, considera-se o tempo de cumprimento de pena no regime fechado. Beleza, acho que sem problema isso aqui, nem é cobrado isso aqui. 42, compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. Então, essa daqui não é importante também não, né, gente? É lógico que é importante essa merda, né, tá? Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque eu falei ontem, né, tem súmula que nós vimos ontem. Né, qual que é a súmula, Rafael? Súmula 508 do STF. Na súmula 508 do STF está escrito que o Banco do Brasil, né, os crimes cometidos contra o Banco do Brasil serão julgados onde? Na Justiça Estadual, certo? Súmula 508 do STF. E agora a súmula 42 do STF diz a mesma coisa. Então vamos lá, devagar. Na 42 do STJ, nós temos a menção de que sociedade de economia mista é de competência da Justiça Estadual. Debaixo do artigo da súmula 42 do STJ, coloca artigo 109 da Constituição Federal, certo? A mesma coisa você faz com a súmula 508 do STF, que nós lemos ontem. Tudo bem? As duas dizem a mesma coisa. A única diferença é que a 42 ela é mais fácil para você. Por quê? Porque as 508 você tem que saber que Banco do Brasil é sociedade de economia mista. Tá? Você tem que saber. Só que quando você colocar debaixo da súmula 508 a súmula 42, debaixo da súmula 508 do STF, você colocar a súmula 42 do STJ, você não vai ter dificuldade para lembrar que o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista e os crimes que forem cometidos em seu detrimento serão de competência da Justiça Estadual, certo? Maravilha? Ontem eu cheguei a falar uma exceção? Sim. Qual que é a exceção, Rafael? Se o crime que for cometido contra o Banco do Brasil for cometido dentro de uma embarcação ou de uma aeronave. Porque os crimes que foram cometidos em embarcações e aeronaves serão de competência do quê? Da Justiça Federal. Mas aí é de competência da Justiça Federal, não é porque os bens são da sociedade de economia mista, e sim porque, né, nós temos uma competência, né, que não é residual, que é aquela constitucional, estabelecida no próprio artigo 109, estabelecendo o quê? Os crimes cometidos em navios e aeronaves serão de competência da Justiça Federal. Beleza? Maravilha, pessoal. Muito importante essa súmula aqui, tá? Faz uma coisa ligando com a outra. Faz um tempão que não cai essa porcaria de Banco do Brasil, tá? Crime cometido em Banco do Brasil. Beleza? Maravilha, pessoal. Vamos lá. 47, também é bobeiraiada, pessoal. Está escrito aqui, compete à Justiça Militar, processar e julgar crime cometido por militar contra civil, com emprego de arma pertencente à corporação, mesmo não estando em serviço. Tá? Então, aqui, a arma tem que ser pertencente à corporação. Beleza? Maravilha. 48, pessoal, agora vai ser uma coisa importante. Ontem eu pedi é ótimo, né? Ontem eu pedi para que vocês me dissessem, de acordo com os exemplos que eu dei, né, sobre súmula 521 do STF e súmula 244 do STJ. Na verdade, a súmula 521 e a 244, a 521 do STF e 244 do STJ, elas dizem a mesma coisa. O que elas dizem? Elas dizem que o local em que a vítima passar vergonha do cheque sem fundo é o local que será competente para julgar o crime de estelionato emitido com cheque sem provisão de fundos.
cometido, né, com crimes cometido com cheque sem provisão de fundos. Então, a súmula 521 do STF e a súmula 244 do STJ estabelece que o local em que a vítima passar vergonha, que é o local que será competente para julgar o crime de estelionato cometido com emissão de cheque sem provisão de fundos. Beleza? É isso que está escrito na súmula 521 e 244 do STJ. São súmulas relacionadas à competência, tudo bem? Rafael, como assim o local que um cara passar vergonha? Aí você lê e interpreta, mas assim, ó, 521. O foro competente para o processo de julgamento dos crimes de estelionato, sob a modalidade da emissão dolosa de cheque sem provisão de fundos, é o local onde se deu a recusa do pagamento pelo sacado. Onde que é a recusa do pagamento? É no banco. O sacado é o banco. Se você chegou lá e se deu a recusa do pagamento, é lá que você passou a vergonha. Então, é lá que vai ser o local competente para julgar o seu caso. Então, se eu te dei um cheque sem fundo aqui e você foi descontar esse cheque lá na puta que pariu, onde que vai ser o local competente para julgar? A puta que pariu. Beleza? O que está escrito na 521 é a mesma coisa que está escrito na súmula 244 do STJ. Tá? É a mesma coisa. Essas duas súmulas, elas tratam da competência para o julgamento do crime de quê? De estelionato com cheque emitido sem provisão de fundos. Beleza? Maravilha. Essas duas súmulas, pessoal, tratam disso, tá? Lembrando que a outra súmula que nós tratamos lá sobre emissão de cheque sem fundos é a súmula 554. Nessa súmula, nós não estamos tratando aqui de competência, nós não estamos tratando de processo, e sim de material, direito material, tá? Ó, 554. O pagamento de cheque emitido sem provisão de fundos, essa é 554 do STF. O pagamento de cheque emitido sem provisão de fundos, após o recebimento da denúncia, não impede o prosseguimento da ação penal, tá? Não obsta o prosseguimento da ação penal. Beleza? Então, isso aqui é uma coisa mais relacionada com o quê? Com a atipicidade da conduta do crime de estelionato. Se o cara pagou antes do juiz receber a denúncia, é porque ele não praticou uma conduta típica, ele está de boa, ele quer aqui acabar com o caso concreto. Tá? Uma forma de você fundamentar a atipicidade da conduta aí. Tudo bem? Súmula 554, o cara pagou. O cara pagou antes do juiz receber a denúncia, já quis matar o negócio no ninho já. Beleza? E, Rafael, você falou, e a súmula 48 do STJ, que é objeto da sua leitura desse presente momento? Bom, compete ao juízo do local da obtenção da vantagem ilícita processar e julgar crime de estelionato cometido mediante falsificação de cheque. Gente, cheque falsificado é diferente de cheque sem provisão de fundos. O cheque sem provisão de fundos, eu sou o titular da conta e te dou um cheque sem provisão de fundos. Agora, quando a pessoa falsifica o cheque, na verdade, talvez ela nem tenha conta bancária. Tá? Então, vamos supor que eu vá lá em General Salgado comprar um carro da Adriana. Eu falsifico um cheque e dou para ela o cheque lá, ela me dá o carro lá. Depois eu uso o carro para tudo quanto é lugar e ela vai descontar o cheque lá em Palmas. Onde que vai ser o local competente para julgar o crime? Vai ser, responde aí, Fernanda, se você estiver ligada, responde aí, porque eu quero ver você errar, porque onde você acertou e essa você vai errar. General Salgado. Maravilha, General Salgado. Você não caiu no peguinho, tá? Eu fiz friamente calculado para você errar hoje, tá? Porque ontem você respondeu de maneira correta, a hora que eu li as outras duas súmulas, né? Então, nesse caso, pessoal, General Salgado, porque eu enganei a Adriana em General Salgado. Ontem eu falei o quê? Ontem eu disse que eu dei um cheque para ela sem fundos e ela foi descontar lá em Palmas. Quando o cheque é sem fundo, o local da vergonha. Quando o cheque é emitido, né, mas de maneira falsificada, o local em que a pessoa foi enganada. Beleza? Súmula 48 do Superior Tribunal de Justiça. Tranquilo? Maravilha, pessoal. Vamos lá ver o Brasil brilhar. A 51 é bobeira, pessoal, tá? A punição do intermediador do jogo do bicho independe da identificação do apostador ou do banqueiro. Sabe quando você vai naqueles botecos lá fazer jogo do bicho? Então, o cara, ele vai responder independentemente de saber que foi você que foi lá jogar no jogo do bicho, tá? Bom, mas isso aqui é uma besteira, né? O povo, todo mundo sabe. Isso aqui, bom, nem vou continuar. 52. Encerrada em... já falei do 52, né? 53. Bom, 53 também compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar civil acusado de prática de crime contra instituições militares. Beleza? Enfim, 54 é juros, 55. O TRF não é competente para julgar recurso de decisão proferida por juiz estadual não investido da jurisdição federal. Só isso aqui também é bem simples, tá? É bem simples, isso aqui é uma situação, se possível, que você coloca aí debaixo do 55, o artigo 109, parágrafo 4º da Constituição Federal, tá? Artigo 109, parágrafo 4º da Constituição Federal.
beleza? Aqui nada mais é do que o seguinte, em Votuporanga, por exemplo, não tem Justiça Federal, em Jales tem Justiça Federal. Eu sei que existem várias alterações atuais aí sobre muitas coisas, mas para nossa prova é o seguinte, Votuporanga não tem Justiça Federal, tá? Mas eventualmente, se em Votuporanga tivesse um juiz embutido de uma força federal, né, e você viesse aqui a ser condenado aqui, você faria um recurso para o TRF. Agora, Votuporanga não tem Justiça Federal e você cometeu um crime e vai ser julgado aqui em Votuporanga. O teu recurso não vai subir para o TRF, vai subir para o TJ. Tá? É mais fácil dar exemplo com o direito previdenciário, né? Que no previdenciário mudou muito já agora. Mas, tecnicamente, Votuporanga não tem Justiça Federal. Mas os veinhos fazem aposentadoria onde? Aqui em Votuporanga. E aí os recursos dos veinhos sobem para onde? Para o TRF, não sobe para o TJ. Sobe para o TRF. Eu sei que não é mais assim, tá, Fernanda? mas sobe para o TRF, certo? Tá conectado. Sobe para o TRF. Por quê? Porque o juiz de Votuporanga tem um pouco de competência da Justiça Federal. Beleza? Tranquilo? Então, essa daqui não faz muito sentido, pessoal. Mas, em regra, é só você imaginar aquele mapinha que a gente sempre desenha. O que é? Juiz estadual está debaixo de quem? Do TJ. Juiz federal está debaixo de quem? Do TRF. Certo? Então, aquela história que eu sempre conto do filho adotivo, dá super certo aqui. Tá? Não é uma súmula tão relevante assim pra gente, tá? Mas, ó, esse é o juiz debaixo do TJ. E o juiz federal debaixo do TRF. Beleza? Então, nós temos dois juízes aqui. O do TRF e o do juiz federal, né? E o do TJ. Aqui, o que é um filho adotivo? O filho adotivo é o juiz estadual, tá? Que foi adotado pelo TRF. É isso. Ele tem um pouco de competência. Se ele tem um pouco de competência, quando você fizer recurso, mesmo sendo um juiz estadual, vai subir para o TRF, não vai subir para o TJ. Tranquilo? Mas é uma situação bem atípica, não é padrão da prova da OAB cobrar isso em processo penal. Só estou fazendo aqui a minha função, né, de ler as súmulas que nós havíamos nos comprometido, né, a ler. Beleza? Vamos lá. 55, 56. Não há conflito de competência se já existe sentença com trânsito julgado. Beleza, aí o que você tem é uma coisa julgada, e não é um conflito de competência. Tá? Uma coisa julgada é, inclusive, uma exceção que você pode alegar no processo penal. Inclusive, você pode alegar até uma nulidade pelo fato da coisa já ter sido julgada. Beleza? O cara está respondendo por um crime agora, né, que já teve esse mesmo processo em outro local, tá? Pelo mesmo crime. Então, e já inclusive transitou em julgado. Então, nós não temos aqui conflito de competência, nós temos aqui realmente uma coisa julgada. Beleza? Súmula, então, aqui, 50 e 59, né? 59. Tá? 59. 62. Aqui, 62, pessoal, talvez seja importante. Tá a grifa no final da 62, atribuída à empresa privada. Compete à Justiça Estadual processar e julgar o crime de falsa anotação na carteira de trabalho e previdência social atribuído à empresa privada. Tá? Atribuído à empresa privada. 64, não constitui constrangimento legal. Já li essa bosta aqui já, tá? Enfim, o excesso de prazo, pessoal, na prisão é excesso de prazo na prisão. Não importa se a defesa fez ou não o recurso, tá? O cara tá preso, caramba. Tá? Se tá preso não tem requisito, tem que soltar. 73. A utilização de papel moeda grosseiramente falsificado configura em tese o crime de estelionato da competência da Justiça Estadual. É o seguinte, falsificação de moeda, pessoal, é de competência da Justiça Federal, tá? Falsificação de moeda é crime de competência da Justiça Federal. Só que imagina que você falsifique R$3, né? Então aí a competência vai ser do quê? Vai ser da Justiça Estadual, tá? A falsificação grosseira remete à competência para a Justiça Estadual do crime de estelionato. Beleza? Maravilha. 74, para efeitos penais, o reconhecimento da minoridade do réu requer prova de por documento hábil, tá? Beleza, isso aqui é óbvio, beleza? Não tem problema algum, mas é legal a gente falar dessa súmula, porque teve uma peça em que a pessoa que sofreu o crime de estupro, né, que eventualmente, de acordo com as alegações do Ministério Público, sofreu o crime de estupro, ela tinha alegadamente 17 anos. Então, a vítima tinha 17 anos de maneira alegada. Ela estava no terceiro colegial. Mas ela só levou a matrícula dela no terceiro colegial. Mas ela pode ser uma retardada que reprovou 10 vezes. Na matrícula dela não estava data de nascimento. Eu não sei que dia que ela nasceu. Então, ela não foi vítima do crime de estupro qualificado. Tá? Para que você comprove realmente que a pessoa foi vítima de estupro qualificado, nós temos que ter necessariamente a documentação comprovando a idade da vítima. Tá?
Ó, opa, eu cliquei alguma coisa errada aqui. Alguém? Nesse caso, posso colocar essa súmula? Então, eu estou mencionando ela só para a gente raciocinar. Aí você poderia, mas de que maneira? De que maneira? Você colocaria assim, se o réu, que é o réu, para vir a ser condenado, precisa de documentação hábil, né, para eventualmente ser condenado, por que não interpretar da mesma forma para fins de exigir-se, né, uma documentação por parte da vítima para comprovar que ela tem ideia, que ela tem idade, né? Então, se você escrever de uma forma que você consegue fazer a conexão, pode mencionar assim. Tá, eu acho que tá assim, que não tá tão claro que é para a vítima. Na verdade, está bem escrito aí que é para o réu, não para a vítima. Mas dá a entender, faz jus, né, a sua menção aí, tá? Não tá fora, não. Na verdade, pessoal, na dúvida na prova é o seguinte: acha que cabe súmula? Coloca a súmula que você acha que cabe, tá? Faça isso. Faça isso. Rafa, e a gente alega analogia porque não pode analogia em malum partem, né? Seria uma analogia para o benefício do réu aí, né? Isso, seria uma analogia em benefício do réu, sim. Você poderia falar, analogicamente, podemos entender que se exige-se a documentação hábil para a comprovação de que o réu tem a idade pertinente para a condenação, por que não fazer o mesmo tipo de exigência para enquadrar o réu no caso do artigo 213, parágrafo 1º aqui, né, de exigir-se da vítima a documentação para comprovação disso. É que, na verdade, pessoal, como é um crime que depende de prova, né, e essa prova não existindo, nós temos uma nulidade, né? Então é mais correto você colocar a própria nulidade do artigo 564, né, combinado com outros dispositivos que mencionam sobre documentação. Tá? Então, 564, inciso 4, fala o quê? O Coringa. Então, a gente pode mencionar essa súmula, pode mencionar outros dispositivos que falam sobre a necessidade da documentação. Tá? Pessoal, só um adendo aqui. O crime de estupro, pessoal, ele tem pena de 6 a 10 anos. Tá? Esse aqui é violência ou grave ameaça para conjunção carnal ou ato libidinoso diverso. O parágrafo 1º é a mesma coisa, só que a vítima ela tem menos de 18 anos e ela é maior de 14. Então aqui não é estupro de vulnerável, tá? Mudou-se completamente a pena aqui, ó, pena de 8 a 12 anos, beleza? Pena de 8 a 12 anos. Aquela peça do Lauro que eu fiz inteirinha, que inclusive mandei para vocês, né? Redigindo a peça inteira do Lauro, eu tratei bastante disso. Beleza? Falei do iter crimes lá, que era uma conduta típica, mas se o juiz não entendesse que era conduta típica, pelo menos que desclassificasse de quê? Do caput, de que desclassificasse do parágrafo 1º, que é o estupro qualificado, para o 213 caput, que era um estupro simples. Né? E ainda assim, a pena sendo mantida no mínimo legal, de 6 anos, né? Pela tentativa, reduzindo 2/3, ficaria só em 2 anos, fazendo jus o réu à suspensão condicional da pena. Beleza? Então, no problema que nós tínhamos lá, o Lauro ele foi denunciado pelo estupro qualificado do parágrafo 1º do artigo 213. Pena de 8 a 12 anos pelo fato da vítima ser menor de 18 anos. Né? Acima de 14, mas menor de 18. Nessa situação, lá, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos uma conduta atípica, porque, na verdade, ele não tinha nem chegado perto dela. Ele estava indo até ela com armas e com furgão, e todas essas condutas eram condutas atípicas. Então, nós tínhamos a atipicidade da conduta. Só que se o juiz não entendesse que a conduta foi atípica, que pelo menos ele desclassificasse, né, desse caso aqui, do parágrafo 1º, para o caput. Por quê? Porque não houve documentação hábil a comprovar que ela tinha realmente menos de 18 anos de idade. Então, nós tínhamos que desclassificar de estupro qualificado para estupro simples. E ainda assim, no caso de estupro simples, como ele não conseguiu realmente iniciar os atos executórios, como ele não conseguiu realmente, digamos assim, se o juiz entender que ele iniciou os atos executórios, que ele reduza pelo menos 2/3. Por quê? Porque 2/3 e 1/3 a gente leva em consideração na distância da consumação do crime. E realmente, se o cara está andando de carro para encontrar a Mariazinha para cometer o crime de estupro, ele está muito longe da consumação. Então, tinha que retirar 2/3 mesmo. Tudo bem? Beleza? Retirando 2/3, a pena de 6 meses ela cai para 2, podendo ter a suspensão condicional da pena. Tranquilo? Bom, pessoal, qualquer coisa, tá? O pedacinho que ficar confuso, anotem. A hora que você estiver reassistindo a aula, vê o minuto que você ficou confuso. Essa aqui é uma aula que eu acho que compensaria vocês reverem, tá? Se eventual... Não essas partes aqui, que essas partes são meio bobas, mas tem umas outras partes que a gente já falou e vamos lá. Tô perdido aqui, qual que é a súmula que eu tô? 74, 75. Compete a Justiça Comum Estadual processar e julgar o policial militar por crime... isso aqui não serve para nada. 74, 75, 78 também não. Só são coisas de competência quando tiver a justiça militar envolvida. Não é padrão da prova da OAB perguntar isso. Mas se perguntar tem as súmulas, aí a gente tem que ler. Tá? Militar, militar, militar. Mas não é padrão, não. Aí você tem que ler todas as súmulas para ver se você encontra a resposta.
Mas, em regra, é o seguinte, pessoal, o policial militar é julgado na justiça militar sempre. Só quando não tiver nada a ver com nada, e aí ele é julgado na justiça comum, tá? Bom, eu não falei nada aqui, né? Só quis dizer que se ele tiver no exercício da função, é na justiça militar, se não, na justiça comum. Tá? 75, 78, 81. Pessoal, essa súmula 81, ela é legal. Por quê? Porque ela, de certa forma, ela está superada, né? Ó, não se concede fiança quando em concurso material a soma das penas mínimas combinadas for superior a 2 anos de reclusão. Isso aqui está escrito assim, ó, súmula anterior à Lei 12.403 de 2011. Essa lei talvez você não encontre, mas você não precisa encontrar. Na verdade, nós temos essa lei, se você for lá no artigo 322 e 323 do CPP, você vai verificar que tem justamente essa lei. É a lei que alterou os artigos, né? É a lei que trouxe justamente isso, ó. No final do 312, no final do 313, né? No final do 322, no final do 323, nós temos justamente essa lei, a Lei 12.403. É uma lei que menciona o fato de que tais crimes são inafiançáveis. Então, essa súmula 81, na verdade, ela não faz sentido. Por quê? Porque os crimes inafiançáveis são aqueles que estão escritos na Constituição como sendo inafiançáveis, né, que são os crimes hediondos, tráfico, terrorismo, tortura, né, ação de grupo armado contra o Estado Democrático de Direito e o racismo, né, e o porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, que está lá no artigo da Lei 8.072. Então, nós temos vários crimes inafiançáveis. Então, essa súmula aqui está sendo estabelecido que o réu não tem direito à fiança se houver um concurso material de crimes e a pena for superior a 2 anos. Tá? Então, essa súmula aqui não faz muito sentido, beleza? Ela poderia fazer um sentido, né? A súmula 81 aqui, né? Eu não estou mostrando, né? Ela poderia fazer algum sentido se isso aqui fosse relacionado ao delegado de polícia, né? Porque o delegado de polícia, de acordo com o artigo 321 do CPP, deixa eu só conferir aqui, acho que é um 300... O delegado de polícia, de acordo com o artigo... De acordo com o artigo 322, perdão, o delegado de polícia, de acordo com o artigo 322 do CPP, ele pode arbitrar a fiança, né, num crime cuja pena, né, seja ali, 322, cuja pena máxima não seja superior a 4 anos, ou seja, até igual a 4 anos ele pode arbitrar, beleza? Então, isso aqui é o delegado, mas não significa que o juiz não possa arbitrar a fiança num crime com 30 anos. Ele pode arbitrar, sei lá, qual que é o crime, né? Se tiver ali um homicídio qualificado, por exemplo. O homicídio qualificado é um crime hediondo, mas se for privilegiado, não é crime hediondo. Se não é crime hediondo, pode ter o quê? Liberdade provisória, né? Pode ter fiança, né? Mesmo o crime sendo qualificado, porque se o privilégio retira hediondez, então o juiz poderia arbitrar a fiança para o homicídio qualificado, certo? Porque somente os crimes inafiançáveis, né, que não têm possibilidade de ter o benefício da fiança. Então, em todo caso aqui, essa súmula não faz muito sentido, essa súmula 81. Ela faria sentido se fosse relacionada com o delegado de polícia, né? Porque o delegado de polícia, tecnicamente aqui, ó, se o cara cometeu um crime, o delegado de polícia pode arbitrar apenas se for até igual, né, a 4 anos. Mas vamos supor que o cara tenha cometido concurso material de crimes. Aí tá realmente mostrando que o cara é um cara que não presta, ele cometeu vários crimes de concurso material. Então aí talvez o delegado não teria direito, mas não é isso que prevalece. Tá? O que prevalece é o que está escrito aí, ó, nesse artigo, tá vendo? Inclusive, a redação dada nesse artigo foi pela própria lei 12.403, e essa súmula 81, ela é antes dessa lei 12.403. Bom, eu falei, isso aqui dizer o quê? Que essa súmula 81, pessoal, ela não prevalece, tudo bem? Ela não prevalece. Às vezes eles vão fundamentar lá, mas a súmula 81, o delegado não deu, sei lá, o juiz não deu, porque a súmula 81, aí você vai falar, peraí, isso aqui, ó, é anterior à reforma dessa lei 12.403. E essa lei 12.403 é justamente a lei que vai colocar aqui no próprio Código de Processo Penal quais são os crimes que eventualmente são inafiançáveis, né? Então não faria sentido algum prevalecer essa súmula aqui. Tudo bem? Tranquilo? Bom, vamos lá. Continuando. Pessoal, lembrando, reiterando, tá? Caso não fique claro, mais do que não ficar claro, tá? Eu acho que o mais importante aqui é vocês conseguirem se esforçar para continuar prestando atenção. Beleza?
Bom, aqui 83, não se conhece recurso especial pela divergência quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. Tá? Cabe recurso especial contra acórdão proferido no julgamento de agravo de instrumentos, isso aqui é muito processo civil. A súmula, na verdade a maioria das súmulas, né, de recursos, elas são de processo civil, mas acaba podendo ter a possibilidade de cair numa prova da OAB, mas, como eu disse, acho difícil, tá? Na segunda fase de penal. Súmula 90, de novo, juiz compete a justiça estadual militar, processar e julgar, policial militar, pela prática de crime militar, e a comum pela prática do crime simultâneo àquele. Beleza? Súmula 91 foi cancelada. Súmula 96. A súmula 96, pessoal, muito importante, tá? Grifa bem forte aí. É uma súmula em que está mencionado justamente o que é um crime formal. O crime formal é aquele que não depende, né, da obtenção da vantagem. O crime formal é aquele que não depende de resultado naturalístico. O crime formal é aquele que só tem resultado jurídico. Ou seja, o crime de extorsão ele se consuma independentemente da obtenção da vantagem indevida. A obtenção da vantagem devida é o mero exaurimento do crime. Isso significa o quê? Que se um cara comete o crime de extorsão e recebe o dinheiro, a pena dele é mais alta. Se um cara comete o crime de extorsão e não recebe o dinheiro, a pena dele é mais branda, mas o crime continua sendo consumado. Beleza? Súmula muito importante. Grifa ela inteira aí, porque é uma súmula bem importante mesmo. A súmula 98, pessoal, aquela papagaiada, tudo de recursos, tá? Embargos de declaração manifestados com notório propósito de pré-questionamento não tem caráter protelatório, tá? Então, se você faz um embargo de declaração, foi aquilo que eu disse para vocês, né? Para que você tenha a possibilidade de subir o teu recurso especial ou o seu recurso extraordinário, você tem que comprovar que a matéria foi tratada no TJ, no TRF, você tem que comprovar que você fez tudo o que você pôde para que eles conhecessem, né, do seu pedido referente a tal assunto. E uma das formas é por meio de embargo de declaração. Porque o cara não fala nem a pau daquilo que você pediu. Aí, se ele não falou, você não tem como fazer recurso especial, a não ser que você embargue. Você faz uma embargo de declaração, fala assim, ô TJ, eu acabei de pedir para você se manifestar sobre o artigo 44 do Código Penal, você não falou nada. E aí, você vai continuar sem falar nada? Aí ele fala, vou continuar sem falar nada. Aí, beleza. Ainda assim, agora cabe o recurso especial, o recurso extraordinário. Porque você consegue demonstrar que você fez tudo o que você pôde para esgotar as vias ordinárias para fins de subir com recurso especial ou com recurso extraordinário. Tudo bem? Beleza? Bom, súmula 104. 104, uma súmula importante. Súmula 104. Compete à Justiça Estadual o processo de julgamento dos crimes de falsificação de uso de documento falso relativo a estabelecimento de ensino particular. Tá? Então, você falsificou um documento, usou, né, numa instituição de ensino particular, competência da Justiça Estadual. A 105, pessoal, aqui fala que na ação de mandado de segurança não se admite condenação em honorários advocatícios. Aqui é processo civil, constitucional, não faz muito sentido, mas nós temos essa súmula, tá? Inclusive, nós lemos essa súmula também no STF ontem. 107, súmula 107. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar crime de estelionato praticado mediante falsificação das guias de recolhimento das contribuições previdenciárias. Quando? Aí você grifa. Né? Grifa o quando não. Quando não ocorrente a lesão à autarquia federal. Gente, se a lesão for para União, Estado, DF, município, autarquias, fundações públicas e empresas públicas, competência da Justiça Federal, tá? Só não vai ser competência da Justiça Federal se for o quê? Sociedade de economia mista. Tranquilo? Maravilha. 108, aplicação de medidas socioeducativas ao adolescente pela prática de ato infracional é da competência exclusiva do juiz. 115, na instância especial, é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos. Ou seja, né, o cara tem que dar um jeito de colocar procuração lá nas vias ordinárias primeiro. Não vai chegar com recurso especial, depois eu junto procuração. Não faz sentido. Tá? Mas não é tão relevante para a gente também. Súmula 117, a inobservância do prazo de 48 horas entre a publicação de pauta e o julgamento sem presença das partes acarreta nulidade. Pessoal, também não é tão relevante por conta de que seria algo relacionado com o tribunal e tudo mais, muito peculiar. Tá? Súmula 122. 122. Compete à Justiça Federal o processo de julgamento unificado dos crimes conexos de competência
federal e estadual. Tá? Então, isso aqui é muito importante. O que você grifa aí? Grifa a palavra conexos, grifa a palavra compete à Justiça Federal. Tá? Então, se houver uma conexão entre crimes da Justiça Federal e crimes da Justiça Estadual, prevalece a Justiça Federal. É isso que está escrito aqui. Tá? Prevalece a Justiça Federal. Rafael, não se aplicando a regra do artigo 78, é isso aí que nós já lemos já hoje, já. Artigo 78, esses dois, a linha A, B e C, né, falam do crime mais grave, da maior quantidade de infrações ou a prevenção. Em todo caso aqui, se for Justiça Federal, prevalece a Justiça Federal, se houver conexão entre os crimes. Bom, pessoal, aqui, só para que a gente consiga tratar hoje mesmo das súmulas que são importantes, né, eu vou falar realmente aqui das que são mais importantes agora, tá? Não vou ler todas, não. Ó, aí, como eu disse, né, se tiver alguma que você está com muito interesse de saber, você pode perguntar para mim, mas eu vou falar só aquilo que vai estar realmente agora bem relacionado com o nosso assunto, ó. Né, mas vamos lá. 123 não é tão importante, vai falar sobre recurso extraordinário de novo, recurso especial aqui no caso, né, porque é STJ. 126 também uma situação de recurso extraordinário, recurso especial, né? 140, muito importante, artigo 109 da Constituição Federal, e aqui está escrito o quê? Que compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar crime em que o indígena figure como autor ou vítima. Se você matar um índio, a competência da Justiça o quê? Estadual. Gente, Rafael, mas eu não entendi. Direitos indígenas é diferente de matar um índio, tá? Porque o índio pode estar de carro, a hora que ele desce, você pega e mata o índio, mas você não sabia que ele era índio. Você não sabia que era um direito indígena. É a mesma coisa da mulher. Se a mulher, eu vou roubar um carro. A mulher tá lá, eu mato a mulher e levo o carro. Latrocínio. Não tem aqui, eu não matei uma mulher porque eu queria, porque ela é mulher. Não foi por causa disso que eu matei. Eu matei porque ela estava com o carro e foi isso. Se for uma mulher, se for um índio, não importa o que seja, tá? É a competência da justiça estadual aqui. E o índio, tá? Não é direito indígena. Os direitos indígenas são aqueles relacionados com a terra, com os costumes deles, né? E outras coisas mais, tá? Mas, em todo caso, direitos indígenas é competência da Justiça Federal. Índio, Justiça Estadual, tá? Mesmo se ele for autor do crime. Compete a Justiça Federal, 147. Processar e julgar os crimes praticados contra funcionário público federal. Quando o quê? Relacionados ao exercício da função. Relacionados ao exercício da função. Sempre isso, tá, pessoal? Sempre isso. 151. A competência para o processo de julgamento por crime de contrabando desse caminho define-se pela prevenção do juízo federal do lugar da apreensão dos bens. Aqui você pode grifar bem forte também, tá? Por quê? Porque já caiu perguntas assim, você traz alguma coisa do Paraguai e aí você passa aqui dentro do Brasil por umas 600 cidades. Eles vão colocar um monte de cidade lá. Qual que é a cidade competente para julgar o crime que você veio a cometer de descaminho de contrabando? Aquela cidade em que trabalhou, aquela cidade que fez alguma coisa mais rápido, certo? É a prevenção. A competência para o processo de julgamento do crime, né, de contrabando desse caminho define-se pela prevenção, né, do juízo federal, do lugar da apreensão dos bens. Tudo bem? Isso aqui é muito simples, pessoal. Já caiu na primeira fase do OAB várias vezes, tá? Nada impede de cair na segunda fase também. Vão colocar lá várias cidades, e aí você tem que verificar qual que foi a cidade que tomou algum tipo de providência. Beleza? Essa é a ideia da prevenção. Providência, pessoal, é o delegado ter feito alguma coisa, o oficial de justiça ter tentado fazer alguma coisa, o juiz tentou fazer alguma coisa, tentaram uma prisão preventiva, alguém tentou fazer alguma coisa. Tá? Alguém tentou fazer alguma coisa. Então, essa é a prevenção. Beleza? 164 é aquela mesma coisa lá, que, né, o prefeito, após a extinção do mandato, continua sujeito a processo por crime previsto num decreto aqui, Decreto-Lei 201/67. Pessoal, grifa esse Decreto-Lei aí, 201/67, porque muito embora ele não seja tão relevante assim, se vier a cair um prefeito, você tem que dar uma lida nele, tá? Dá uma lida nesse decreto aí. Inclusive, tem até um cabimento de recurso em sentido estrito lá nesse caso aqui, tá? É uma coisa bem atípica, mas tem um reze nesse decreto aqui, Decreto-Lei 201/67, tá? A súmula referente a isso no STF, a súmula 703, tá? 703 do STF, beleza? É a súmula que nós lemos a mesma coisa. 703 do STF diz a mesma coisa. A extinção do mandato do prefeito não impede a instauração do processo pela prática dos crimes previstos no artigo desse decreto-lei. Bom, vamos lá.
165, muito importante também, bem legal. Compete à Justiça Federal processar e julgar crime de falso testemunho cometido no processo trabalhista. Beleza? Então, crimes contra a organização da Justiça do Trabalho é de competência da Justiça Federal. O crime também de falso testemunho cometido em processo trabalhista é de competência da Justiça Federal. Beleza? Artigo 109 da Constituição Federal tem esse tipo de menção também. Tá? Súmula 171, se for combinada, né, cumulativamente, penas privativas de liberdade e penas pecuniárias, não é possível substituir as duas penas por multa, tá? Beleza? É defeso, é proibido, tá, pessoal? A palavra defeso significa proibido. 172, compete à Justiça Comum processar e julgar militar por crime de abuso de autoridade. Isso aqui é legal, por quê? Porque o abuso de autoridade nos faz, né, ter possibilidade de pensar que pode ter uma prova que pergunte isso daqui. Tá? O cara abusou da autoridade dele, competente o quê? Justiça estadual comum. Tá? Justiça comum para julgar o caso aqui. Não é a justiça militar, melhor dizendo, né? Não é a militar, é a justiça comum. Porque às vezes o policial, justiça comum se divide estadual e militar. Desculpa. Justiça especial, eleitoral, militar e trabalhista. Justiça comum, estadual e federal. Às vezes o cara pode praticar um crime, né, abusando da sua autoridade, numa situação federal também, mas compete a justiça comum aqui, não é a justiça militar. Beleza? Bom, vamos lá. 174, pessoal. 174 é bem importante para vocês, tá? Mas ela foi cancelada. Mas é bem interessante ser lembrado disso aqui, pessoal. No crime de roubo, a intimidação feita com arma de brinquedo autoriza o aumento da pena. Gente, isso aqui não prevalece. Por quê? Porque não. Por quê? Porque a arma de brinquedo não tem capacidade lesiva. Rafael, mas está ameaçando. Sim, mas a ameaça já faz parte do núcleo do tipo do crime de roubo. A pessoa se sentir ameaçada já faz parte do próprio crime de roubo. É por isso que é roubo, não é furto. Tudo bem? Só que por que eu quero falar dessa súmula? Porque no teu caso peculiar, gente, na sua prova em si, nem se for faca tem aumento de pena. Tá? No crime de roubo, a intimidação feita com uma espada samurai, com uma, sei lá o quê, não autoriza o aumento da pena. Por quê? Porque no artigo 157 está escrito que a arma tem que ser de fogo, arma de fogo. Tá? Se você pudesse aí, é que não pode grifar meias palavras, mas na minha época podia. Eu ia grifar um F, ia grifar um A, ia grifar um C, ia grifar um A. Para você lembrar que faca, tá? Que mesmo se o cara roubar com faca, não tem caso de aumento de pena. Por quê? Porque tem que ser com emprego de arma de fogo. Beleza? Maravilha. Súmula 191. A pronúncia é causa interruptiva da prescrição. Ainda que o tribunal do júri venha desclassificar o crime. Pessoal, quando o tribunal do júri desclassifica o crime ele fica o quê? Ele fica um crime culposo. Se ele fica um crime culposo, tecnicamente, é que na verdade aqui está escrito que aqui ainda que o tribunal do júri, né, venha desclassificar o tribunal do júri. Em todo caso aqui não faz sentido essa súmula. Não que ela não faça sentido, né? Desculpa, ela deve ter uma origem que eu desconheço, mas entenda, gente. A pronúncia, ela interrompe a prescrição, mesmo se houver a desclassificação, no caso do crime, né, doloso contra a vida. É porque é o seguinte, ó, quantas vezes pode acontecer a desclassificação? Quantas vezes pode acontecer a desclassificação no tribunal do júri? Ó, tem o fato aqui, depois do fato, o inquérito policial, depois do inquérito policial, o Ministério Público ele tem 3 caminhos a tomar, tá? Depois ele oferece a denúncia, depois o juiz recebe a denúncia, depois tem a citação, depois nós temos resposta à acusação, tá? Depois nós temos resposta à acusação. Na resposta à acusação, na resposta à acusação, nós temos a possibilidade de pedir desclassificação, sem problema algum. Não tem problema você pedir aqui desclassificação, tá? Depois nós temos a audiência de instrução, debates e julgamento, que você também pede nas alegações finais a desclassificação. Depois, pessoal, você pediu desclassificação aqui e aqui, isso na primeira fase do júri. Só que depois que o réu é pronunciado, ele vai para a segunda fase do júri. Ele chega na segunda fase. Na segunda fase, estamos aqui, ó. Essa é a segunda fase do júri. Tem o conselho de sentença e tem o juiz presidente. Gente, se o conselho de sentença, né,
a hora que ele for quesitado, disser que não é um crime doloso contra a vida, e sim um crime culposo, né, tecnicamente, ele está dizendo que o crime não deveria estar aqui. Então, se não deveria estar aqui, talvez a pronúncia não teria valido, mas isso não prevalece. A própria súmula 191 diz isso. Nesse caso aqui, pessoal, quando o conselho de sentença diz que o crime não é doloso e sim culposo, quem julga não é mais o conselho de sentença, mas também não vai para a vara criminal. Onde que fica? Fica aqui mesmo. O juiz presidente da segunda fase do júri que vai julgar o caso concreto. Tudo bem? Então, ó, para sintetizar, na segunda fase do júri, existe a possibilidade da desclassificação? Sim. Só que se a desclassificação acontecer aqui na segunda fase do júri, nós não vamos encaminhar para a vara criminal. Quem que vai julgar? O próprio juiz presidente da segunda fase do júri. Ele mesmo vai julgar. Beleza? Agora, se o conselho de sentença entender que o crime é doloso contra a vida, sim, então o conselho de sentença vai julgar o crime doloso contra a vida e vai julgar também o conexo, né? Seja ele de tráfico, de ameaça ou qualquer outra coisa. Tudo bem? Então vamos lá. Quem que vai julgar o réu? Se o crime for doloso contra a vida, é realmente o tribunal do júri. E depois que o cara está na segunda fase do tribunal do júri, o que vai acontecer? O conselho de sentença que vai julgar o cara. Só que vai julgar o cara se o crime for doloso, porque se o crime não for culposo, quem julga? É a vara criminal? Não. Aqui não é a vara criminal que julga. Aqui quem que julga? Aqui é o próprio juiz presidente da segunda fase do tribunal do júri. Já tratamos isso aqui na aula do júri. Pessoal, bem pausado isso daqui. Tudo bem? Então, Rafael, quando que a vara criminal vai julgar um homicídio culposo? Quando, pessoal, a desclassificação aconteceu na primeira fase do júri. Se a desclassificação vier a acontecer na primeira fase do júri, então lá mesmo, quando ocorre a desclassificação na primeira fase do júri, lá você já encaminha para a vara criminal. Agora, quando a desclassificação ela é feita pelo próprio conselho de sentença, aí você não vai voltar, né? Você não vai voltar para a vara criminal, porque você trabalhou o dia inteiro lá à toa, não pode ter trabalhado à toa. Então, quem vai julgar é o próprio juiz presidente da segunda fase do júri. Tudo bem? Beleza? Então, súmula 191. A pronúncia ainda é causa interruptiva, mesmo que o tribunal do júri vier a desclassificar o crime. Súmula 192, pessoal. Compete ao juiz das execuções penais do Estado a execução das penas impostas a sentenciados pela Justiça Federal, Militar ou Eleitoral, quando recolhidos a estabelecimentos sujeitos à administração estadual. Tá? Na verdade, pessoal, aqui não é tão relevante, mas é o seguinte, às vezes você comete um crime estadual e fica num presídio federal. Por quê? Os presídios federais são os presídios de segurança máxima. Então, muito embora o teu crime possa ter sido um crime comum, você pode sim, mesmo tendo cometido um crime comum, ter que fazer, às vezes, né, algum tipo de pedido na Justiça Federal. Por quê? Porque o teu presídio é um presídio federal. Não acho que a prova vai falar que o cara está num presídio federal e cometeu um crime estadual. Não faz sentido, mas se falar, você sabe o que está acontecendo. Tá? Nada impede da pessoa cometer um crime também federal e ficar preso num presídio estadual. O presídio, ele faz parte da administração pública, certo? Não está tão conectado com, digamos assim, né, o Poder Judiciário. O Poder Judiciário deu a sentença e aí depois, né, nós temos a administração pública cuidando, né, dos presídios, beleza? Temos o Poder Executivo ali administrando as coisas, né, com relação aos presos e tudo mais. Bom, em todo caso, eu só quis dizer o seguinte, que muito embora o cara venha cometer um crime federal, ele pode ficar num presídio estadual. Muito embora o cara cometa um crime estadual, ele pode ficar num presídio federal. É isso. Tudo bem? Beleza? Pessoal, espero que vocês estejam acordados e estejam aí, tá? Depois eu vou conseguir falar também para vocês todas as súmulas que são realmente importantes para vocês, tá? Mas bem mais rapidinho do que eu estou falando agora, tá? Só que faz parte esse momento aqui moroso, ele faz parte para que nós consigamos depois ter essa parte mais rápida ainda, tá? 200. Súmula 200 é ótimo, né? 200. Súmula 200. O juiz federal competente para processar e julgar acusado de crime de uso de passaporte falso é o do lugar onde o delito se consumou. Beleza? Também é uma coisa bem óbvia, mas nós temos aqui uma súmula importante para vocês também. Tá? O juiz competente é aquele, né, em que for o local responsável pela circunscrição em que alguém se valeu do passaporte, né, naquele estabelecimento lá. O cara foi viajar em tal estado e aquele que é o juiz federal que é competente para julgar o caso. Bom, pessoal, as súmulas chatas estão acabando, tá? Eu falo são chatas, pessoal, mas são importantes também, tá? Não deixam de ser importantes. Uai, eu pulei aqui de súmula, mas eu tô errado aqui, tá? Tem muita súmula aqui ainda pra gente tratar. 200 e...
Vamos lá. Pessoal, 202 fala de mandado de segurança. 203 fala sobre recurso especial. Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos juizados especiais, né? Que é aquela lógica lá do recurso extraordinário que eu falei para vocês, tá? Ontem não é tão importante assim, tá? O que é importante você saber é que da decisão da turma recursal cabe sim recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, tá? E da decisão de uma turma recursal não cabe habeas corpus para o STF. O habeas corpus é para onde? O habeas corpus é para o TJ, beleza? O habeas corpus é para o TJ. Quando você tiver alguma ofensa ali pela turma recursal, né, do GCRIM. Tranquilo? Então, isso foi a súmula aqui, 203, né? 206, a existência da vara privativa não é tão importante. 207, pessoal, 207 vai falar sobre embargos infringentes, tá? É inadmissível recurso especial quando cabíveis embargos infringentes. Beleza? É essa logística aí. 208, compete à Justiça Federal processar e julgar prefeito municipal por desvio de verba sujeita à prestação de contas. E a 209 é diferente. A 208 e a 209, pessoal, elas dizem o seguinte: se o dinheiro já estiver incorporado ao município, é a competência do Justiça Estadual. Se o dinheiro não está incorporado ao município ainda, né, a prestação de contas deve ser feita para um órgão federal, competência da Justiça Federal, tá? Para julgar o prefeito. Beleza? Também não é tão importante, mas nós temos aí. Dinheiro veio para Votuporanga. Se já foi incorporado ao município, tá? Competência da Justiça Estadual. Se não foi incorporado ao município ainda, e tecnicamente a prestação de contas vai ser feita para um órgão federal, aí é a competência da Justiça Federal. Beleza? Súmula 211 é uma súmula que fala sobre, novamente, né, sobre recurso especial ou na mesma lógica do recurso extraordinário, tá? Que vai dizer sobre embargos de declaração, você utilizá-lo para poder pré-questionar a matéria, tá? É a ideia, né? Sempre pré-questionar a matéria para que caiba recurso extraordinário e recurso especial. Beleza? Bom, súmula 220. Aí, beleza, pessoal. Agora a gente entrou aí no balaio de gato, tá? Então, ó, vamos lá. Então, se possível, pessoal, voltem a se concentrar, beleza? Então, súmula 220. A reincidência, ela não vai ser levada em consideração para a contagem do prazo prescricional da prescrição da pretensão punitiva. O que é isso? A prescrição, pessoal, ela funciona da seguinte forma, ó. Entenda. Ela é um marco, né, em que vai causar a extinção da punibilidade. E a reincidência, ela também acontece. Entenda, nós temos ato do fato, recebimento da denúncia... Não, vou fazer direito, vai. Presta atenção aqui que vai valer a pena isso aqui, tá? Nós temos o fato, inquérito policial, o Ministério Público, ele oferece a denúncia, o juiz recebe a denúncia, a parte é citada, resposta à acusação, audiência de instrução, debates e julgamento. No julgamento, o juiz vai dosar a pena. Olha só, presta atenção, ele vai dosar a pena. Na segunda fase da dosimetria, ele leva em consideração a reincidência para fazer o que com a pena? Para elevar a pena. Ele usa a reincidência para elevar a pena na segunda fase. Depois que ele eleva a pena na segunda fase, ele vê alguma coisa na terceira fase e no final das contas, ele aplica a pena concreta. A pena concreta, pessoal, vai ficar aqui. Vamos supor que foi aqui, ó, 4 anos e 3 meses. Essa é a pena concreta. Gente, essa pena concreta de 4 anos e 3 meses, ela foi feita baseada em tudo aquilo que aconteceu ao longo do processo. O juiz entendeu que o cara é reincidente. Então, a reincidência, ela eleva a pena do cara? Sim, ela eleva a pena do cara. Ela eleva a pena do cara. É isso que ela faz antes de transitar em julgado. Antes de transitar em julgado. Então, o dia que transitar em julgado, depois que transitou em julgado, aí a reincidência ela é levada em consideração para outra coisa. Então, enquanto não transitou em julgado, a reincidência só serve para mexer com o quê? Com pena. Após transitar em julgado, a reincidência ela começa a mexer com a prescrição, com o prazo prescricional. Rafael, mas se a reincidência aumenta a pena antes do transitar em julgado, obviamente que ela mexe com a prescrição. Eu sei, pessoal, eu sei que se a reincidência ela aumenta a pena, obviamente que ela muda a contagem do prazo prescricional. Só que para fins didáticos, eu quero que você entenda o seguinte, objetivamente, de acordo com essa súmula 220, está escrito exatamente o quê?
que a reincidência ela só influi na contagem do prazo prescricional, efetivamente, depois que transitou em julgado. Ou seja, depois que transitou em julgado, se o cara vier a ser reincidente, a contagem do prazo prescricional dele é acrescentada de 1/3. Ou seja, se o crime ia prescrever em 3 anos, vai prescrever agora em 4 anos. Se o crime ia prescrever em 6 anos, agora vai prescrever em 8 anos. Se o crime iria prescrever em 12 anos, agora vai prescrever em 16 anos. Então, isso é pelo quê? Pelo fato do cara ser reincidente. Então, o que está escrito nessa súmula? Está escrito que qual que é a prescrição que se dá entre a data do fato e o recebimento da denúncia? É uma prescrição abstrata, né? Deixa eu ir para uma outra lógica aqui. Hoje você cometeu um crime na data do fato. Até o juiz receber a denúncia, nós temos um prazo abstrato aqui, o prazo de 8 anos para o crime prescrever ou não. Gente, mesmo se o réu for reincidente, esse prazo da prescrição abstrata entre o fato e o recebimento da denúncia, entre o recebimento da denúncia e a pronúncia, entre a pronúncia e a confirmação da pronúncia, entre a confirmação da pronúncia e a sentença condenatória, todos esses prazos aqui, todos eles continuam sendo iguais, Não, a prescrição ela não é influenciada pela reincidência antes de transitar em julgado, beleza? Então, se um crime iria sofrer prescrição, né? Aqui eu dei um exemplo, coloquei pronúncia, tá, pessoal? Mas é só se for crime doloso contra a vida, né? Se um crime, eventualmente, fosse prescrever em 8 anos e o réu fosse ser reincidente, a prescrição continuaria sendo somente com 8 anos. Não iria ter o acréscimo de 1/3, tá? Esse acréscimo de 1/3 que acontece com o fato do réu ser reincidente só é aplicado após o trânsito em julgado. Beleza? Maravilha? Pessoal, eu demorei aqui, tá? Não precisava ter demorado, bastava eu dizer que a contagem do prazo prescricional da pretensão executória aumenta-se de 1/3 quando o réu é reincidente. Agora, a contagem do prazo da prescrição abstrata não se eleva 1/3 pelo fato do réu ser reincidente. Eu só demorei para explicar, por quê? Porque na prova o enunciado vai trazer o fato de que o juiz não deu a prescrição abstrata para o cara, né, em 8 anos aqui, porque pelo fato dele ser reincidente, essa prescrição de 8 anos teria que acontecer, sei lá, em quanto tempo. E aí vai estar errado isso, tá? A prescrição abstrata não se considera, né, não tem nada a ver com o fato do cara ser reincidente ou não. Tudo bem? Bom, eu espero que tenha ficado claro isso daqui, pessoal. Tá? Mas em todo caso, na hora da prova lá, transitou em julgado, pode sim elevar 1/3 na contagem do prazo prescricional. Antes, não. Beleza? Gente, a súmula 231, ela é muito importante para a gente. Por quê? Porque ela é aquela que baseia a ideia da dosimetria da pena. Né? Olha só, nós temos as 3 fases da dosimetria da pena de acordo com o Nelson Hungria. E aqui, na primeira e na segunda fase, nós vamos ver, justamente agora pelas súmulas, que o réu, né, ele não vai ter pena além daquilo previsto pelo legislador. Então, veja bem, um crime de furto, a pena mínima é de 1 ano e a máxima de 4 anos. Isso daqui é uma pena que, muito embora o réu ele possa ser o pior demônio da face da terra, a pena não vai passar de 4 anos. E muito embora ele possa ser o maior santo da face da terra, muito embora ele possa ter direito a um furto privilegiado, uma caneta só. Mas se for uma caneta só, aí é princípio da insignificância. Eu não sei, não falei que caneta que é. E se for uma caneta que vale R$800, R$900? Aí não é princípio da insignificância. Aí é furto privilegiado. Mas em todo caso, mesmo se for furto de uma caneta, ninguém vai sair da pena base na primeira e na segunda fase. Súmula 231. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Uma atenuante está no artigo 65 do Código Penal. Então, olha só como é que funcionam as coisas. O réu, ele ficou na primeira fase da dosimetria, ele foi mantido em 1 ano. Por quê? Porque ele é muito bonzinho. Chegou na segunda fase, não tem nenhuma agravante a ser considerada, ou seja, não tem reincidência, não tem nada que está escrito no artigo 61 e 62. Não tem nada. Aí, pessoal, nesse caso aqui, a pena, ela está mantida no mínimo legal, mas acontece que ele confessou. Cara, ele está com 1 ano, manteve no mínimo legal. Chegou na segunda fase, não tem nada que agrava. Está no mínimo de 1 ano. E agora ele confessou ainda. Além de confessar, a pena vai ficar abaixo de 1 ano? Vai ficar abaixo de 1 ano? Não, não vai ficar abaixo de 1 ano, pessoal. Por quê? Porque a súmula 231 estabelece justamente isso, que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Beleza? Maravilha, pessoal. Súmula 241. Vou aproveitar e vou falar da súmula 241 aqui agora, tá? A reincidência penal, pessoal, não pode ser considerada como circunstância agravante e simultaneamente como circunstância judicial.
né? O que é isso? Tá? É o seguinte, ó. Nós temos aqui a primeira e a segunda e a terceira fase da dosimetria da pena. Na segunda fase, o réu ele é dosado de acordo com a sua reincidência. Se ele vier a ser reincidente, nesse caso aqui, a pena dele é elevada. Gente, se uma pessoa é reincidente, significa que ela tem um passado ruim? Sim. O passado dela é ruim. O passado ruim é como se fosse maus antecedentes? Não. Por quê? Porque a reincidência ela não pode servir simultaneamente como uma situação agravante e como maus antecedentes, como uma circunstância judicial desfavorável. Não pode. Rafael, e se ele tiver duas reincidências? Se ele tiver duas reincidências, aí sim. Aí uma pode servir como circunstância desfavorável e a outra como agravante aqui na segunda fase da dosimetria. Rafael, e se ele tiver duas reincidências e uma confissão? Se ele tiver duas reincidências e uma confissão, o que vai acontecer? Conclua você, ele vai ter maus antecedentes? O cara tem duas reincidências e uma confissão. Ele vai possuir maus antecedentes? Não, por quê? Porque uma confissão compensa uma reincidência. Então, se uma confissão compensou uma reincidência, nós só temos uma reincidência. E se nós só temos uma reincidência, essa reincidência não pode servir simultaneamente como uma causa de reincidência e de maus antecedentes. Não pode. Tudo bem? Beleza? Essa é a súmula 241. Tranquilo? Beleza. Pessoal, a súmula 234 do STJ, ela só diz o seguinte: a participação do membro do Ministério Público na fase investigatória não acarreta o seu impedimento ou suspeição para o oferecimento da denúncia. Tá? Por quê, Rafael? Porque o membro do Ministério Público ele é o fiscal da ordem jurídica. Então, ele pode requisitar novas diligências? Se você falar que não, você não vai passar na prova da OAB. Tá? Então, olha só, o membro do Ministério Público ele pode requisitar novas diligências e depois oferecer denúncia? Pode. Por quê? Porque você viu isso no mínimo umas 700 vezes nesse curso. Tá? Ele pode requisitar diligências e ainda assim oferecer denúncia. Prova disso, súmula 234 do Superior Tribunal de Justiça. Tranquilo? Bom, 235, a conexão não determina a reunião dos processos se um deles já foi julgado. Tá? Beleza? Tranquilo isso daqui. Súmula 243. Súmula 243. Pessoal, vocês estão aí ou eu estou falando sozinho? Vamos lá, hein? A Adriana, eu tô vendo que ela tá aí, porque a câmera dela tá ligada. Eu tô vendo aqui. Os outros estão. Também tem mais gente aqui, tem mais gente aqui. Tá, a Isadora tá aqui, ó, tem Milton também. Tá? A Isadora é o Victor. O Henrique, é o Henrique também, né, Wesley? Não deixa de ser Henrique. O Wesley e Henrique é porque o Wesley é Henrique, tá? A Pablo também tá aqui, sempre aqui. Ela fica paradinha aqui, sempre olhando com o mesmo olhar na aula, mas tá sempre aí. E a Natália também, tá? Tô enchendo o saco, né? Tô enchendo o saco. Beleza? Vamos lá, hein? Ó, vamos let's traver togada. 243. O benefício da suspensão do processo não é aplicável em relação às infrações penais cometidas em concurso material, concurso formal ou continuidade deletiva, quando a pena mínima combinada seja pelo somatório, seja pela incidência da majorante ultrapassar o limite de 1 ano. Gente, isso aqui, reiterando, né? É aquilo que nós lemos em alguma súmula anterior, que eu não lembro mais qual que é, mas era do STF, né? Era alguma súmula do STF. Isso. Súmula 723. 723 do STF. Então, debaixo da 723, você coloca o quê? 243 do STJ. E debaixo do 243 do STJ, você coloca o quê? 723 do STF. Beleza? Uma coisa compensa a outra. Rafael, vai cobrar as duas súmulas na prova? Pode apostar. Se eu colocar só uma, você vai ganhar uma parte da pontuação. Tudo bem? Então, temos duas súmulas aí. Pessoal, ó, e olha só, vou falar na real para vocês, tá? Vou falar real. Isso aqui tá parecendo fácil, a gente bater uma súmula e outra, mas muita gente não acha isso aqui na prova nem a pau, viu? Muita gente não acha isso aqui na hora da prova, tá? Porque é muita súmula. A gente vai fazendo essas conexões aqui, tá? Mas é muita súmula, viu? É muita súmula isso daqui. Beleza? Bom, vamos lá. Gente, vocês entenderam, né? A 243. A hora que eu expliquei a 723, eu acho que eu deixei bem claro isso daqui, tá? É que eu quero que vocês entendam que, abstratamente, para a gente ter o benefício da suspensão condicional do processo, a gente leva em consideração a pena máxima, tá? Ela leva em consideração a pena máxima em abstrato. Tudo bem? Por quê, Rafael? Porque está escrito no artigo 89 que leva em consideração a pena máxima em abstrato. Assim como está escrito na prescrição, que leva em consideração a pena máxima em abstrato. Quando está escrito, é aquele áudio que eu mandei para vocês. Eu coloquei o artigo 69 e o artigo 89 da Lei 9.089. Artigo, na verdade, eu coloquei o 61, né? E o artigo 89. Está escrito lá a pena máxima em abstrato. A pena máxima em abstrato, pessoal, é tanto a mínima quanto a máxima. O máximo em abstrato
ele leva em consideração o máximo em abstrato. E esse máximo em abstrato pode ser referente tanto à pena mínima quanto à pena máxima. Para benefício da suspensão do processo, a gente leva em consideração a pena o quê? A pena mínima. Então, quando você vai fazer a abstração, quando você vai levar em consideração abstratamente essa pena de 1 ano, o acréscimo também influencia nela. Tá? O exemplo disso, a pena de 3 a 10 anos lá. Tranquilo? Bom, 244, já lemos a 244, tá? Fala sobre o quê? Compete ao foro do local da recusa processar e julgar o crime de estelionato mediante cheque sem fundos. 269. Bom, 265, né? Necessária a oitiva de menor infrator antes da decretação da regressão de medida socioeducativa. Não vai cair isso na nossa prova, tá? Mas é importante você o quê? Ouvir o menor antes de colocá-lo ele numa medida socioeducativa pior do que ele já se encontra. 267. A interposição de recurso sem efeito suspensivo contra a decisão condenatória não impede a expedição de mandado de prisão. Tá? Bom, pessoal, realmente, né, não impede a expedição de mandado de prisão, mas não impede também que você peça a revogação da prisão preventiva. Ou um habeas corpus. Tá? Não é porque você foi condenado que você tem que ficar o quê? Na cadeia. A condenação, ela só vai ser levada em consideração para fins de prisão quando ela for definitiva. Beleza? Tranquilo? Se ela for provisória, não é fundamento. A sentença condenatória não é fundamento para alguém ficar na cadeia. O que faz o cara ficar na cadeia não é a sentença condenatória, e sim requisitos para que ele seja mantido preso. Você entendeu isso aqui? O cara pegou uma sentença condenatória de 25 anos, vai ficar preso? Isso não é fundamento para ele ficar preso. Tá? O que é fundamento para ele ficar preso é o 312 mais o 313. Beleza? Ótimo. 269. Então, 267, vamos lá, 269. É admissível a adoção do regime prisional semiaberto. Antes de eu continuar lendo, eu só vou acabar de ler, né? Vamos lá. É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 anos, se favoráveis às circunstâncias judiciais. Tá? O que eu quero que você entenda com isso daqui? O artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal, ele estabelece que a pessoa ela fica, né, nos regimes a depender da pena. Só que se a pessoa for reincidente, de acordo com o que está escrito aqui, ela fica no regime fechado. De acordo com o artigo 33, né, do Código Penal, o reincidente fica no regime fechado e acabou. É isso que está escrito aqui. Tá? É isso que está escrito aqui. Beleza? É isso, ó. Vamos lá. 33. A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto, aberto. A de detenção em semiaberto, aberto, né? E considera-se fechado, blá, blá, blá. Fechado. Execução de pena em estabelecimento de segurança máxima. Semiaberto. Colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. Aberto. A execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado. Parágrafo 2º. As penas privativas deverão ser executadas de forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observado os seguintes critérios, e fora as hipóteses de transferência para regime mais rigoroso. Qual que é o critério? O condenado a pena superior a 8 anos fica no regime fechado. O condenado a pena que seja superior a 4 e não exceda 8 fica no semiaberto. E o condenado que a pena seja igual ou inferior a 4 fica no aberto. Agora nós temos aqui uma condição. A condição para que esses números sejam respeitados é o quê? O fato dele não ser reincidente. Então, se ele vier a ser reincidente, ele ficaria no regime fechado. Tá? Ele ficaria no regime fechado. É o que está escrito aqui, ó. Beleza? Só que nós temos mais um parágrafo, o parágrafo 3º. Está escrito o quê? A determinação do regime inicial de cumprimento de pena vai ser feita com observância dos critérios do artigo 59 do Código Penal. E o artigo 59, então, pessoal, olha só que legal. Né? Ele é levado em consideração na primeira fase da dosimetria da pena. O Odair não está vendo agora, mas eu sei que ele vai gravar depois. Odair, o que é uma circunstância judicial do artigo 59? Gente, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal estabelece que o juiz ele vai prestar atenção na culpabilidade do agente, aos seus antecedentes, como é que ele se comporta perante a sociedade, como é que é a personalidade dele, quais foram os motivos pelos quais ele cometeu o crime, né? Quais são as circunstâncias e consequências do crime, bem como, inclusive, o comportamento da vítima. Como que foi o comportamento da vítima, certo? Ele estava se valendo só de uma mera grave ameaça. A vítima tirou uma arma para se defender. Ele pegou e tirou a arma dele para se defender também.
Aí ele usou arma de fogo, mas até então ele não tinha usado arma de fogo. Você concorda? Ah, Rafael, mas eu não concordo. Não, eu só quero que você entenda que a vítima influencia no comportamento do réu, certo? Influencia, tudo bem? Você chegou assim, passa essa bolsa aí. Aí se você passa a bolsa, acabou o crime. Passa essa bolsa, vai tomar no cu, seu bandido, filho da puta. Né? Aí, ponto, já mudou. Viu como é que mudou? Então, isso é levado em consideração em qual fase? Na primeira fase da dosimetria da pena, e é levado em consideração também após as 3 fases da dosimetria da pena. Para quê? Para que o juiz escolha qual que é o regime prisional que o réu deve ser, né, colocado, certo? Então, debaixo do artigo 33, parágrafo 3º do Código Penal, é interessante que você coloque a súmula 269. Mas não precisa, porque já deve ter, tá? Essa 269. Beleza? Em todo caso, né, vamos voltar a ler essa súmula. Gente, essa súmula simplesmente diz o quê? Ela diz que se o juiz fizer a análise das circunstâncias judiciais e elas forem favoráveis ao réu, o regime pode ser o semiaberto, mesmo se o cara for reincidente. Mesmo se ele vier a ser reincidente, tudo bem? Pessoal, eu não vou me estender muito nessa explicação aqui, porque eu acho que ela já ficou bastante clara. Mas caso você queira aprofundar um pouco mais, assista aquele vídeo que eu falo da súmula 440, 718, 719 e da súmula 269. Tá? É um videozinho bem legal, vale muito a pena. Se cair, você gabarita essas coisas aqui. Fala, mas você não está falando agora? Estou falando agora. Só estou dizendo, caso você queira ver de novo isso aqui, tá? E eu explico lá desenhando para tudo quanto é lado, falando 1000 vezes a mesma coisa. Se quiser, é rapidinho, é um vídeo de 10 minutos ou 15 minutos. Acho que 15 minutos o vídeo, tá? Se quiser reassistir. Mas é o que eu acabei de falar agora, tá? É o que eu acabei de explicar. Beleza? Vamos lá, 269, 273, tá, pessoal? 273. Intimada a defesa da expedição de carta precatória, torna-se desnecessária a intimação da data da audiência no juízo deprecado. Tá? Aqui é aquilo que eu disse, tem que tomar cuidado com isso aqui, por quê? Porque se você conseguir comprovar o quê? Prejuízo, né, tem nulidade, tá? Ó, intimada a defesa da expedição da carta precatória, tá? Então a pessoa sabe, mas ela não sabe a data da audiência. Vamos supor que o réu não tenha ficado sabendo da data da audiência, ele tem direito de estar presente. Ele tem direito. Então, se você conseguir comprovar prejuízo, é nulidade, sim, muito embora exista essa súmula, tá? E se alguém souber de cabeça rapidinho qual que é a do STF, que nós lemos a mesma coisa, tá? Nós lemos uma do STF também. Súmula 155 do STF, tá? Então, a súmula 155 do STF tem o mesmo teor da súmula 273 do STJ, tá? 155 do STF é relativa à nulidade do processo criminal por falta de intimação da expedição de precatória para inquisição de testemunhas, tá? E a súmula 273 do STJ, intimada a defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária a intimação da data da ciência, né, da audiência no juízo deprecado. Pessoal, mas lembre-se, né? Se você puder, coloca até o artigo 563 debaixo dessa súmula. Por quê? Porque se você conseguir comprovar que o réu não teve ciência da data da audiência, mesmo essa súmula existindo, você pode sim, né, vir a comprovar que teve uma nulidade. Certo? Você fala, muito embora o STJ tenha um entendimento, né, simulado na súmula 273, é possível comprovar se uma patente ofensa ao princípio do contraditório da ampla defesa, tendo em vista que o réu não teve ciência, né, não foi cientificado, não foi notificado dessa audiência, tá? Você comprova lá que o advogado dele foi desidioso, alguma coisa aconteceu. Tudo bem? Bom, só as súmulas aqui, né? Vou só por cima aqui. 315 do STJ. Não cabe embargo de divergência no âmbito do agravo de instrumento. É muita coisa de processo civil isso aqui. 316. Não cabe embargo de divergência contra acordo no agravo regimental. 320. A questão federal somente ventilada do voto vencido não atende ao requisito do pré-questionamento. Tá? Pessoal, isso aqui, o que eu disse, se cair realmente um embargo infringente, um recurso extraordinário, recurso especial em alguma questão, aí você tem que tentar interpretar mais isso daqui. Mas aquilo que eu disse, eu acho que se for cair recurso extraordinário, recurso especial numa questão, vai simplesmente pedir para que você tenha um entendimento sobre o esgotamento das instâncias ordinárias. É isso que eles vão requerer de você, tá? E, obviamente, né, aquela súmula 355 do STF também eles vão requerer de você. 329, o Ministério Público ele tem legitimidade para propor ação civil pública em defesa do patrimônio público. 330, se alguém lembrar disso aqui, tá, pessoal? 330, é desnecessária a resposta preliminar de que trata o artigo 514 do Código de Processo Penal, na ação penal instruída por inquérito policial.
Muito embora seja uma súmula, pessoal, nós lemos na súmula vinculante também do STF que isso aqui tem que tomar cuidado, tá? Na verdade, essa súmula não prevalece não, tá? Faz um risquinho nela aí. Tem que ter defesa prévia sim, tá? Tem que ter defesa prévia. Essa resposta preliminar, nós temos 4 defesas prévias. Defesa prévia na lei de drogas, nos crimes contra os servidores públicos aqui, né, por conta da presunção de legitimidade que eles possuem nos atos que ele venha praticar, no juizado especial criminal e também na lei 8.038, que é as pessoas que possuem prerrogativa de foro. Então, 4 situações de defesa preliminar. 4 situações em que nós temos uma peça antes do juiz vir a receber a denúncia, em que você pede a rejeição liminar da peça acusatória, a efetiva rejeição liminar da peça acusatória, porque na resposta à acusação, muito embora você peça a rejeição liminar da peça acusatória, esse pedido é uma rejeição liminar tardia, tecnicamente, porque o juiz já recebeu a denúncia. Por isso que você está fazendo resposta à acusação. Bom, falei. E a única coisa que eu quis dizer é o seguinte, que essa súmula 330, pessoal, ela não prevalece, tá? O cara tem que ter direito a fazer uma resposta preliminar. Ele tem que ter direito, sim. Tá? Se possível, grifa debaixo dessa súmula 330 o artigo 564, inciso 4, para você lembrar que ele tem que ter direito, sim. É uma nulidade. Artigo 564, inciso 4. Beleza? A súmula 337, pessoal, 337 já é batida por nós já. Súmula 337, tá? É um assunto bem simples, que é cabível a suspensão do processo na desclassificação do crime. Beleza? Grifa esse pedaço aí. É cabível a suspensão do processo na desclassificação do crime. Ou seja, a hora que você pede desclassificação de roubo para furto, a hora que você pede desclassificação de furto qualificado para furto simples, ou no caso de tentativa do furto qualificado, que eu disse que seria uma explicação um pouco mais difícil, né? Você comprova que é tentado e está muito distante da consumação, consequentemente, a pena de 2 anos, que é a pena mínima, fica abaixo de 1 e teria direito aí o benefício da suspensão condicional do processo. Tudo bem? Pessoal, tranquilo isso daqui? Maravilha. Então, é cabível a suspensão do processo na desclassificação do crime. Beleza? Bom, 338, a prescrição penal é aplicável nas medidas socioeducativas. 341, pessoal, a 341 tem que tomar cuidado. Debaixo da 341, escreve 126, parágrafo 6º. Rafael, para que eu vou escrever se já está escrito aqui? Eu quero que você escreva, por quê? Porque o 126 caput, ele parece com a 341. Agora, o 126, parágrafo 6º, ele destoa um pouco dela, tá? Então, escreve aí 126, parágrafo 6º, de caneta, e depois grifa ainda, para você saber que você quer o quê? O 126, parágrafo 6º da lei 7.210. O que tem nessa lei 7.210? É uma lei, pessoal, que trata da execução penal, tá? Então, vou colocar aqui a lei 7.210. Nós temos aí, então, o artigo 126, parágrafo 6º. Não me recordo se esse aqui mudou com a lei anticrimes, mas vamos ver agora, né? Não mudou. Ó, o que está escrito no 126, parágrafo 6º, é importante vocês grifarem. O condenado que cumpre pena em regime aberto ou semiaberto, e o que usufrui liberdade condicional, teve direito ao livramento condicional, poderão remir. O que é remir? Reduzir a quantidade de pena a ser cumprida, se ele tiver frequência em curso de ensino regular ou de educação profissional, por parte do tempo de execução da pena ou do período de prova. Certo? Então, isso aqui é muito importante. Ou seja, está escrito aqui que se ele estudar, ele tem direito a remir as penas, mesmo estando no regime o quê? Aberto. Tá? Beleza? A súmula 341 está escrito o seguinte: a frequência a curso de ensino formal é causa de remissão de parte do tempo de execução da pena sob regime fechado ou semiaberto. Tá? Então, você verifica aqui que essa súmula está incompleta. Não estou dizendo que ela está incompleta, tá, pessoal? Estou falando que está mais perfeito aqui esse parágrafo 6º aí. Beleza? Que aqui está escrito que o condenado que cumpre pena em regime aberto é o seguinte: pelo estudo, se o cara estudou, ele tem direito à remissão em qual regime? Fechado, semiaberto e aberto. Tá? Só tem que tomar cuidado, porque na primeira fase da OAB a gente decora que se o cara estuda, ele tem direito de quê? De progressão de regime, se ele tiver no fechado, semiaberto ou no aberto. Tá? Só que na segunda fase, o cara me joga essa bosta dessa súmula aqui e fala assim: agora fudeu. No cara no aberto, ele não tem direito a remir as penas estudando. Só que tem sim, 126, parágrafo 6º. Ele tem direito a remir a pena se estiver estudando. Tudo bem? Ele tem direito. Maravilha, pessoal? Bom, súmula 343.
Pessoal, essa súmula 343, ela é perfeita pra gente, tá? É a súmula que você vai colocar debaixo da 330, que nós lemos agora há pouco. Tá, em súmula 343. É obrigatória a presença de advogado em todas as fases do processo administrativo disciplinar. Você coloca debaixo do quê? Do 330. E você coloca debaixo de qual também? Da súmula vinculante número 5. Tá, vai lá na súmula vinculante número 5 e coloca também a súmula 343. Para quê? Para você lembrar. Lembrar o quê, Rafael? Lembrar o que eu já falei 1000 vezes, pessoal. Todo procedimento que existir, que for embasar uma eventual ação penal, tem que ter presença de advogado. Não importa o que está escrito, onde esteja escrito, tá? Tem que ter presença de advogado, beleza? Tem que ter presença. Ah, mas eu aprendi num curso que eu fiz, esse curso está errado, tá? Nós estamos fazendo para passar na prova do OAB. Você tem que ter esse tipo de mentalidade. Faltou advogado, nulidade, beleza? Maravilha. A 347, pessoal, já falamos sobre a 347, tá? O que está escrito na súmula 347? Vamos à leitura. O conhecimento de recursos de apelação do réu independe de sua prisão, tá? Já falamos isso aqui quantas vezes? 1 milhão delas. Então, debaixo dessa súmula, você coloca o quê? Artigo 581, inciso 15, artigo 581, inciso 15, e súmula 3... E súmula 393 do Supremo Tribunal Federal, tá? Então, súmula 347. Na súmula 347, você coloca, do STJ, né? Você coloca artigo 581, inciso 15 do CPP e súmula 393 do Supremo Tribunal Federal. Obviamente, pessoal, na súmula 393 do Supremo Tribunal Federal, você coloca a súmula 347 do STJ. Mas acho que ontem eu já pedi para vocês fazerem isso, né? Acho que eu já pedi ontem mesmo para vocês fazerem isso. Tá lembrando aqui que o réu não precisa estar preso para ter direito a fazer revisão criminal, nem fazer apelação. Se eventualmente isso acontecer, o juiz não deixar a apelação subir por conta do fato do réu não estar preso, cabe recurso em sentido estrito, cabe rese. Se esse rese não subir, cabe carta testemunhável. Se a carta não subir, nós não temos mais uma ofensa à liberdade. Nós temos uma ofensa o quê? Ao duplo grau de jurisdição. Aí você vai fazer uma petição inicial para onde? Uma petição inicial para o Tribunal de Justiça, certo? Que é o mandado de segurança. E da ordem denegatória desse mandado de segurança, cabe ROC para o STJ. Tranquilo? Beleza. Vamos lá. Súmula 415 do STJ. Só está acabando, tá, pessoal? Aí amanhã a gente acaba todas aqui. Mas hoje eu não sabia que eu ia demorar 1 hora para explicar as súmulas do STF, né? Eu acabei demorando quase 1 hora para explicar as do STF. Eu achei que não, achei que ia demorar só uma meia horinha. E a gente acabou falando tanta coisa que acabou passando o tempo. Ó, súmula 415, pessoal, do STJ, tá? Ó, é a última súmula, tá? É a última súmula que eu vou explicar hoje. Beleza? Aí amanhã eu acho que dá para matar isso aqui em 1 hora também, as demais súmulas aqui. Porque elas são todas mais tranquilas. Aqui a maioria, depois vocês leem as súmulas, né, para frente. Vão ver que é tudo aquelas coisas que a gente já falou sobre princípio da insignificância, ser aplicado, não ser aplicado, furto privilegiado, né, todas essas coisinhas mais rápidas, mas eu vou mostrar para vocês, vou ler também. Tá, então vamos lá, pessoal. Súmula 415. O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada. Tá, então essa aqui, Fernanda, é a súmula, né, que embasa as coisas que você estava perguntando à tarde hoje também, né? Não tudo, mas de certa forma, tá? Então, quando estiver na lei escrito que o período do prazo de suspensão é de acordo com o que está no artigo, é de acordo com o que está no artigo. Né? Por exemplo, o artigo 89 da Lei 9.099 estabelece que a suspensão se dará de 2 a 4 anos. A suspensão condicional da pena também é de 2 a 4 anos. Né? Tudo depende do tempo em que vai ficar suspensa a pena. Agora aqui, a suspensão do processo, ela vai ficar por quanto tempo? Tá? 415. O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada. Então, aqui é o seguinte, se um crime prescreve em 8 anos,
se para que nós tenhamos a extinção da punibilidade, nós tenhamos que respeitar um período de 8 anos, o máximo que esse crime pode ficar, o máximo que esse processo pode ficar suspenso é 8 anos. Por quê, pessoal? Antes de eu ler a súmula, primeiro eu vou falar o seguinte, ó. Um crime, se ele prescreve com 8 anos, significa que ele é um crime prescritível ou que ele é um crime imprescritível? Eu sei que é fácil, mas responde o que eu estou perguntando. Se um crime prescreve em 8 anos, ele é um crime prescritível ou imprescritível? Ele é um crime o quê? Prescritível, porque ele prescreve, está escrito que é no prazo de 8 anos. Maravilha. Agora, vamos lá. E se o processo fica suspenso? Se o processo ficar suspenso por 1 mês, o crime ainda é prescritível? É. Se o processo ficar suspenso por 2 meses, é prescritível? É. Se o processo ficar suspenso por 2 anos, é prescritível? Ainda é. Se o processo ficar suspenso por 5 anos, ainda é prescritível? É. Se ficar por 10 anos, ainda é prescritível? É. Por 15 anos, ainda é? É. E por 20 anos? Pô, agora já passa, puta que pariu, né? Quanto tempo que essa bosta vai ficar suspensa? Porque assim, a prescrição é 8 anos. Agora, a prescrição é dar em 8 anos, beleza. Agora, a suspensão é indefinida? A suspensão não pode ser infinita. A suspensão do processo não pode ser infinita. Então, quando a lei não estabelece em quanto tempo que o processo pode ficar suspenso, tá? Para fins de contagem do prazo prescricional, o STJ foi lá e trouxe a solução. A solução é a seguinte: o processo não pode ficar suspenso indefinidamente, porque se o processo ficar suspenso indefinidamente, o que eu vou estar criando o quê? São novos crimes imprescritíveis. Todo crime suspenso seria um crime imprescritível. Então, além dos crimes que são imprescritíveis, quais são? Ação de grupo armado e contra o Estado Democrático de Direito e o racismo, além desses 2 crimes, todos os outros crimes que fossem ficar suspensos para sempre seriam imprescritíveis, certo? Então, isso não pode acontecer. Então, vem a súmula 415 e diz o seguinte: o crime, o processo vai ficar suspenso, mas não vai ser indefinidamente. Não vai ser de maneira indefinida. Vai ser o quê? De maneira definida. Qual que é a definição? O prazo da prescrição do crime. Beleza? E é, obviamente, aqui, né, o máximo da pena combinada. Tá? Por quê? Porque aqui a gente não tem pena concreta ainda. A gente não tem pena concreta. Tá? A hora que a gente tiver, também é o máximo da pena que for combinada. Beleza? Então, enquanto estiver suspenso, está suspenso. Tá? Aqui, pessoal, uma coisa que eu acho que eu falei lá em fevereiro, eu já tinha lido em muitos lugares, e eu reli em muitos outros lugares para poder retificar o que eu disse. Acho que vocês não lembram mais, né? Porque faz muito tempo, né? Faz 10 meses já praticamente. Mas é o seguinte, ó. Entenda. Se nós tivermos aqui um crime que prescreva em 8 anos, se a pessoa tiver menos de 21 anos de idade no data do fato, ou mais de 70 na data da sentença, em quanto tempo que prescreve esse crime? Metade, né? Metade, exatamente. Prescreve em metade. E aí? E aí é o seguinte. Nessa situação, pessoal, a súmula 415 entra onde aqui? Então, nós temos 8 anos aqui, certo? 8 anos aqui, que é a prescrição. Se o cara for menor de 21 ou maior de 70, esse 8 cai para 4. Para 4 anos. Certo? Então, e aí, esse 415, será que ele é aplicado? Tá, pessoal? Eu li e não encontrei onde diz que não é aplicado. Tá? Existe uma interpretação em que diz que o período, né, é uma interpretação literal do que está escrito aqui. O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena combinada ao delito. Não está dizendo aqui, não está fazendo nenhum tipo de excepcionalidade. Então, muita gente entende o seguinte: já que não está fazendo excepcionalidade, a redução de metade não se aplica no caso concreto. Não, não é isso, pessoal. Se aplica também, tá? Então, um crime que prescreveria em 8 anos, ele pode ficar suspenso por quanto tempo? Por 8 anos. Agora, se o crime prescreveria em 8, mas acontece que o réu é menor de 21 ou maior de 70, o crime prescreve em 4. Se o crime prescreve em 4, por quanto tempo vai ficar suspenso o crime? Por 4. O máximo que o crime poderia ficar suspenso seriam 4 anos. Tudo bem? Não acho que a prova vai colocar uma situação nesse sentido para dar aso a essa discussão. Mas o que eu estou trazendo para você aqui é uma postura mais benéfica ao réu, tá?
Então, se um crime iria prescrever em 8 anos, o crime prescreveria em 8 anos, tá? Acontece que o réu é menor de 21 ou maior de 70 na data da sentença. Então, nessa situação, por ter essa idade, a prescrição se dá pela metade. Qual que é a metade? Metade de 8 são 4 anos. Quanto tempo que o processo vai ficar suspenso? O máximo, 4 anos. Por quê? Porque é favorável ao réu essa interpretação. Tudo bem? Mas tem outras pessoas, inclusive em fevereiro eu falei com outra postura, eu falei com a interpretação literal, falei que não se aplicaria, tá? Mas eu confesso que eu procurei. Eu tinha visto isso uma vez, muito tempo atrás, em alguma aula, e não achei o que continuava embasando essa aula. Então, fazendo uma interpretação de acordo com o que eu não achei, inclusive um amigo meu é juiz e ele sempre aplica dessa forma, tá? Não é porque ele é meu amigo, mas é porque eu perguntei para ele falou que não tem lugar nenhum escrito, então é isso aí, o réu é beneficiado, tá? Então, se caiu pela redução pela metade, a suspensão também se dá pela metade, beleza? Tranquilo? Maravilha, pessoal. Aí, ó, já que eu já falei, né, só vou aproveitar e vou jogar aqui para vocês uma coisa importante, que é uma coisa bem básica, mas olha só que coisa simples, né? Entenda, gente. O que eu estou dizendo é o seguinte, se o crime prescreveria em 4 anos, em quanto tempo que um crime vai prescrever se ele ficar suspenso por 1 ano? Conclusão lógica. Se um crime prescreveria em 4 e ele fica suspenso por 1, em quanto tempo que ele vai prescrever? Obviamente que em 5. Se um crime prescreve em 4 e fica suspenso por 2 anos, em quanto tempo que ele vai prescrever? Em 6. Se um crime é de 4, né, e fica suspenso por 4, em quanto tempo que ele vai efetivamente prescrever? Em 8. Tá? Então, o que eu quero que você entenda? Que o período em que um processo ficar suspenso deve ser somado no prazo prescricional. Tá? Por quê? Porque assim, tá? Porque é uma questão meio que de raciocínio. Não é fácil, mas é um entendimento plausível, certo? Não é uma coisa tão fácil, mas é plausível. Se um crime prescreve em 4 anos e ficou suspenso por 1, tecnicamente o que falta para prescrever? O restante. Então, assim, vamos aqui. Última explicação. A data do fato foi essa daqui, 13 de fevereiro de 2000. Certo? O recebimento da denúncia foi no dia 14 de fevereiro de 2000. Tá? Beleza, maravilha. Aí, o réu foi citado. Na verdade, não foi citado. A citação foi expedida no dia 15 de fevereiro de 2000. E o réu não foi encontrado. Tá, o réu não foi encontrado. Vamos supor que o processo fique suspenso aqui. Fique suspenso por 1 ano. Fique suspenso por 1 ano. Então, qual que é a data da prescrição? Rafael, que crime? Prescreve em quanto? Um crime que prescreve em 4 anos, vai. Um crime que prescreve em 4 anos. Um crime que prescreve em 4 anos, tá? O réu teve o recebimento de denúncia, então a interrupção aconteceu, só que depois ele foi citado. Na verdade, não foi citado, foi tentado, houve uma tentativa para que ele fosse citado. A tentativa aconteceu em 15/2 aí. É claro, pessoal, que aqui nós temos algumas peculiaridades, né? Esquece o prazo do edital. Eu sei que tem um edital também que conta 90 dias, depois dele que se inicia. Não vou fazer tão certinho, não, tá? Vou fazer simplesmente assim. Em regra, o crime prescreve em 4 anos. De acordo com o que está aqui, sem levar em consideração o prazo do edital, sem levar em consideração documentaiada, certo? Sem levar em consideração esses outros detalhes todos. Tá? Por quê? Porque se ele foi citado por edital no dia 15, tem que demorar 90 dias, tá? Para realmente levar em consideração que ele não foi citado, que ele não foi achado mesmo, tá? Mas sem levar em consideração esses 90 dias, quando que vai prescrever? Vai prescrever no dia 15 também. De que mês? Do mês 2. Por quê? Porque é daqui tantos anos. De que ano? De 2005. Tá? 4 anos, né, do prazo prescricional, mais 1 do período que ficou suspenso. Tudo bem? É isso daqui. Rafael, por que é dia 15 e não é dia 14? Porque dia 14 é o dia em que o Estado ainda pode fazer alguma coisa. Beleza? Dia 14 o Estado ainda pode fazer alguma coisa. Tranquilo, pessoal?
Beleza? Então, só reiterando, né? Já que eu falei aqui de edital no finalzinho, depois, se vocês quiserem, leiam os artigos sobre edital, acho que é 366, ou por ali, tá? A citação para o edital, um pouquinho para frente, um pouquinho antes, e aí você vê lá qual que é realmente o prazo que acaba a citação para o edital. Acho que é 90 dias mesmo, tá? Se você for citado hoje por edital, você não foi encontrado, tecnicamente menciona-se que você não teve ciência do processo a partir desses dias aí. Bom, pessoal, valeu. Lembra, essas súmulas não acabou, tá? Infelizmente não acabou, ou felizmente, né? Súmula 415, nós paramos, mas eu posso garantir para vocês que as demais são mais tranquilas, tá? As demais são mais tranquilas mesmo. Não são tão morosas quanto essas que nós tratamos hoje, tá? Pode até ver, a maioria, na verdade, daria para acabar aqui com uns 15 minutos, daria para acabar, beleza? Pessoal, valeu, tá? It's over essa parte 8.